Se você gosta de cartas Pokémon, assim como eu, você vai encontrar tudo o que você procura na loja Freitas TCG. Há uma variedade enorme de produtos, desde cartas avulsas, produtos selados e até mesmo cartas graduadas. A Freitas TCG atende todos os tipos de colecionadores e jogadores, com produtos em português, inglês e japonês. Todos os lançamentos de Pokémon TCG você vai encontrar na Freitas TCG, com condições especiais de pagamento e frete. Além disso, você pode utilizar o nosso código especial PBN5 para ter mais desconto na sua compra. Se você ainda não conhece a Freitas TCG, acesse o site da loja e consulte todos os produtos disponíveis. O link está aqui na descrição do episódio. Agora, fiquem com um novo episódio do PBNcast. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Voltamos aí, né, depois de umas 3 semaninhas, já era pra gente ter voltado antes, mas não deu pra gente gravar na semana passada. Mas estamos aqui hoje pra falar sobre os Pokémon lendários. Vinícius tá aqui comigo pra gravar o episódio. Oi Vinícius, tudo bem? Oi Danilo, oi pessoal. E dessa semana o tema é excepcional, hein? Todo mundo vai gostar. Tema lendário. Nossa, pra ficar marcado. Mas ó, hoje a gente vai falar um pouco nossas opiniões sobre os lendários, os melhores lendários de cada região, os que a gente não gosta, enfim. Vamos passar por cada uma das regiões e ver quem se salva. E quem a gente vai deletar, Vinícius. Exato. Quem a gente vai pedir pra Pokémon Company é excluir da existência. Foi até engraçado, porque a gente recebeu um comentário essa semana, acho que foi no penúltimo, que a gente sempre lê os comentários do último episódio, né? Acho que a gente recebeu um do penúltimo. E o comentário dizia assim: vocês realmente gostam de Pokémon? de tudo que a gente falou mal, entendeu? A pessoa falou: mas vocês gostam mesmo? Mas, gente, é assim, né? Não é porque você gosta de... Porque a pessoa dizia, assim, que ela tentava gostar de todos abertamente, entendeu? Mas não tem jeito, tem uns que não se salvam. E a gente tem que falar, assim, a gente não tem que gostar de tudo também, né? Não, e assim, não gostar não significa odiar. Calma, galera. Não gostar não é algo negativo. Acho que a gente tá tendo ultimamente uma visão muito binária do que é gostar e não gostar. Ou você gosta e ama, ou você odeia profundamente. Não é sempre assim, sabe? Não, quem me conhece sabe que eu respiro Pokémon. Pois é. Nossa, é tipo grande parte da minha vida. Então, não é bem assim. Se a gente se dedicar tanto nesse podcast, nesse site, em todas as redes sociais, é porque a gente gosta um pouco, né? Senão a gente nem faria isso. Mas é que me chamou a atenção, assim, eu dei risada na hora que eu vi o comentário, foi bacana. A gente vai começar com as leituras dos comentários do último episódio que a gente fez sobre os melhores iniciais de cada geração. Lá no YouTube, a gente recebeu um comentário do Biomédico Gamer, dizendo: muito legal o episódio, pessoal. Adoraria episódios com especulações de mega evolução para o novo Legends. E também as megas favoritas de vocês. Boa ideia. Isso é um ponto, né, Vinícius, pra gente gravar. Inclusive, pessoal, vocês podem deixar sugestões de temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. É super bacana ouvir de vocês. Aí ele diz: sobre os iniciais, eu sempre escolhi pela última forma, desde a primeira geração. Eu acho que eu também. Acho que a gente nem chegou a pensar muito, a refletir muito sobre isso, mas também é o que eu faço. É o que você faz? Eu acho que eu escolho pela primeira fase, pelo inicial. Ah, pela primeira? Pela base. Eu escolho pensando na última. Sabe por quê? Porque ele evolui rápido. Sim. Porque é o Pokémon que você vai ficar mais tempo ali. Sim. Mas pensando que você pode não evoluir, então acho que inconscientemente eu sempre escolhi a primeira forma. Aí ele listou os favoritos, né? Ele colocou por geração Venusaur, Meganium, Blaziken ou Sceptile. Falou que ele nunca decidiu entre os dois. Olha, Infernape, Samurott, Chesnaught, Incineroar, Cinderace e Skeledirge.
Nossa, acho que ficou meio parecido com o meu, se eu não me engano, que eu escolhi no episódio. De todos esses, meus favoritos são Samurott e Chestnut. Com certeza adoraria ter eles em todos os jogos se fosse possível. Se fosse Abraço. possível. Não é mais. Olha, aqui em Paldeia tá dando, né, pra fazer isso. É, em Paldeia. Em Galar não dava, né? Não, em Galar tinha bastante faltando, né? Acho que em Galar não tinha mesmo. Os de Sim. Kalos não tinha. Ah, bring the national decks back. Ai, ai. Indo para os comentários do Spotify, começamos com um comentário super importante. Totodile for Life. Exatamente, Totodile for Life. Todo mundo ama o Totodile. Quem odeia o Totodile? Ninguém odeia o Totodile. Se alguém odeia o Totodile, boa pessoa não é. Já perdeu o amor à vida. Exato. Ó, o Alex Tilieri comentou: fica difícil defender os starters de água das últimas gerações. Olha só. Primarina, Inteleon, Pato Carnaval. Queremos justiça para os Pokémon de água. KKKK. Olha só. Ponto polêmico, hein? Olha, Ponto polêmico. eu- Mas eu eu acho que eu concordo. Eu também. Mas, Danilo, você gosta de Pokémon mesmo? Ah, não acredito. Não pode ter mas sido os uma iniciais crítica. de água estão precisando de um carinho. Não, mas é igual a gente falou, né? Todo mundo ama algum Pokémon. E tem Sim. muitas pessoas, né? Como a gente acompanhou aí o lançamento de Paldeia, a gente fazia muitos posts, né? E eu sempre via comentários de muitas pessoas que gostavam mais do Quaquaval do que dos outros. Então, assim, Sim. tem os amantes do Quaquaval, tem os amantes do Inteleon, tem amantes pra todos os Pokémon. Sim. Próximo Mas, comentário é do Luiz particularmente, eu Aurélio. também acho que... Não, pode continuar. Vamos lá. Pode Então, continuar Luiz essa Aurélio. crítica com os Pokémon de água. pra Não, alguém. eu só tava falando que eu também concordo, que eu acho que também merece um carinho maior. Ah, beleza. Ó, o próximo comentário é do Luiz Aurélio. Oi, eu acho uma injustiça contra o Swampert, pois ele é meu inicial de Hoenn favorito. Ele é extremamente forte e ele nas gerações atuais com Rillaboom com Grass Terrain fica imortal. Nossa, não sabia dessa tática não, mas faz sentido. Não. Mas fui Faz eu que não sentido. escolhi o Swampert, você escolheu, né? Claro, a audiência sempre vai concordar comigo. Ó, o Thomas comentou: como um fã raiz de Yu Yu Hakusho, não sei direito como fala isso, tá? É claro que eu gosto do Inteleon e do seu Leigan de água. Curto muito, eu não sei muito o que isso significa, mas se ele falou deve fazer muito sentido. Curto muito o fato do Scorbunny ser inspirado no futebol, porém não gosto da forma final de Cinderace. Sim, eu acho o Cinderace meio... É como eu falei, né? Eu acho ele meio... Sei Meio lá, não meh, gosto muito do assim. Cinderace. Meio bem meh. Próximo comentário é do Thiago Moura, ele fala: um tema muito legal seria fazer um podcast sobre os melhores e piores Pokémon de cada tipo, sem contar os iniciais, é claro. Ah, é um bom tema também. Ó, daria episódio por um ano inteiro. Não, Porque mas pensa. a gente escolheu o melhor ou o pior de cada... Ah, não, o melhor ou o De pior de cada- cada tipo. Ah, entendi. Sabe, tipo aquelas É, tier lists que as pessoas têm? Aham. Tier list não, aquelas imagens que a pessoa escolhe, um Pokémon de gelo, um Pokémon de fogo. É uma boa, acho interessante. Entendi. Eu entendi. Ai, mas tinha eu sou muito entendido indeciso. Assim, olha, vamos fazer um episódio dos melhores Pokémon tipo água, um de cada geração, entendeu? Os piores Pokémon tipo água, um de cada geração. Mas aí ia ficar Também. muito longo. Também pode Não, ser, entendi, ó. Ó, entendi. Thiago, pode comentar aqui como você quer que a gente faça. Pode dar sua opinião aqui. Ó, o Vitor Oliveira Sartório comentou: já fiz esse exercício antes. Em minha opinião, é incrivelmente idêntica à do Vinícius em todas as gerações. Olha Olha aí, só, tá Vinícius. vendo? É isso. Com exceção de Hoenn, com exceção de Hoenn, que sou Team Trico. É, Sou super... Hoenn tem essa... Diga. Eu também tenho essa indecisão também. Hoenn... É, como eu falei, né? Hoenn Mas assim... são bons, né? as são três bons, primeiras regiões eu fico muito em dúvida. A partir de Sinnoh... Não, acho que até a quarta eu fico de boa. Ó, e ele colocou ainda: sou super amante das Midforms. Isso é bem raro, né?
As pessoas gostarem das mid-forms, porque no anime não. No anime é até corriqueiro ficar nas mid-forms, né? Traumas e traumas. Sim. Mas nos jogos, passa tão rápido a mid-form que você mal vê. Passa. É que assim, até o inicial passa muito rápido, né? Sim. Até o inicial. É que assim, o inicial ele representa, é muito comercial na franquia, né? Então a gente tá cara a cara com eles a todo momento. E no anime, normalmente o inicial tem bastante tempo de tela também, né? Mas nos jogos, as mid-farms são bem assim, qualquer coisa, né? Nos jogos não dura, sei lá, não dura uma cidade as mid-farms. Mas enfim. Não, e ainda no TCG tem a carta Doce Raro, que você pula um estágio de evolução. Aí você nem precisa da mid-form. Olha, falando em mid-form... Depois você usa um Doce Raro e vai pro Charizard. Eu acho que pra mim, a mid-form mais que me marcou assim foi o Combusken. E por conta do anime. Porque o Combusken ficou muito tempo como Combusken. Talvez o Grovyle também um pouquinho. Mesmo. Mas o Combusken ficou muito tempo como Combusken, então me marcou bastante. Acho que os 3 iniciais daquela época ficaram nas mid-forms por muito tempo, né? Inclusive, o do Brock nem evoluiu pro último estágio, mas enfim. Sim. O último comentário é do Gustavo. Ele fala assim: Olá, PBN. Olá, PBNcast. Desculpa a pergunta de novo, mas quando eu perguntei sobre o Lucas, era aquele Lucas que aparecia no podcast. O Lucas que falava, não o editor. Desculpa corrigir vocês. A questão aqui, Gustavo, é que é a mesma pessoa. É o mesmo Lucas. É o mesmo Lucas. O Lucas que fala no podcast, o Lucas que edita, é o nosso Lucas Bombril multifunções. 1001 utilidades. Ele edita, ele fala de Pokémon Unite, ele fala no podcast. É o mesmo Lucas, ele edita. Sim. Ele tá aqui escutando a gente. Tanto que se ele for pegar o último episódio do ano passado, se eu não me engano, o último ou penúltimo foi de Unite, né? A gente teve 2 episódios de Pokémon Unite que foi o Lucas que gravou. Sim. Então assim, é o mesmo, a gente não se confundiu não. Mas não tem problema. Mas aqui na PBN, aqui na PBN a gente tem vários Lucas que passaram que ainda estão aqui. Mas esse Lucas, ele tá aqui presente com a gente, está aqui conosco ainda. Sim, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Uma coisa que gostaria de deixar o meu desabafo. Pokémon Company. Por Cadê? favor. Por favor, né? hein? Eu Entregue as traças para trabalhar. Entregue as traças essa comunidade, essa franquia. Meu Deus, não tem nada pra ser dito, não tem nada pra ser feito. Não tem. A gente vai tirando temas assim, vai espremendo. Mas olha, a gente precisa de um trailer. Vinícius, o jogo foi anunciado em fevereiro, a gente tá em junho, não teve um A. Não, e nem só do trailer dos jogos. A gente tá numa seca geral. Nossa, uma seca geral assim. Vivendo de evento do Pokémon GO. Exatamente. Só isso. Não, sim, exatamente. Anime não desenrola. Os jogos não tem trailer. Não tem muito o que falar da franquia. É que assim, né? O anime tem toda semana. Só que a gente já comentou, né? O público que acompanha agora é ainda menor, né? Sim. Ainda menor. A gente teve já, assim, uns 24 episódios lançados no Netflix. Mas, né? Não tem, assim, não gera um hype, né? Não gera um hype. Eu mesmo parei de acompanhar toda semana. Olha só, é uma pessoa que acompanhava assiduamente. Mas assim, perdi, assim, não tem um hype. E sabe o que é engraçado? Vai lançando as coleções novas e tudo mais, mas não sustenta o hype geral de Pokémon, né? Exato, exatamente. Todo mundo falando sobre isso, todo mundo pesquisando, todo mundo querendo saber as novidades, não tem. E assim, as novidades do TCG são aquelas coisas efêmeras, elas vêm e vão embora muito fácil. Viu um lançamento novo? Que legal, o lançamento novo. Daí, sei lá, você até compra as cartinhas e tal, e passa, e continua, não tem... Eu pensei no anime porque eu sou do tipo de pessoa que acha que não existe filler. Não existe... Em nenhum momento existe filler. Eu tinha uma grande
birra com o fandom de Steven Universo, porque todo episódio que não tinha uma reviravolta, um plot twist super interessante, a galera chamava de filler. E eu sou contra essas denominações pra episódios que, enfim, expandem o universo daquela mídia, etc. E eu tinha essa visão com Pokémon. De tipo, às vezes é um episódio bobinho, mas eu não considero filler. Só que a questão é que não calcularam um timing certo pro anime atual, porque não tá acontecendo nada. Eu não gosto dessa sensação de não estar acontecendo. Eu não gosto da sensação de toda semana estar acontecendo uma grande reviravolta, tá acontecendo uma coisa super emocionante, mas ao mesmo tempo eu não gosto dessa situação de toda semana tá acontecendo um nada. E eu acho que a Pokémon Company devia ter levado isso em consideração. Talvez se o Ash tivesse se despedindo agora, fosse melhor. Porque a gente ia estar conseguindo falar sobre o Ash, sendo que o resto da franquia tá meio dormente, sabe? Eles não conseguiram conciliar, sabe? Isso que acho que tá causando essa seca enorme na franquia. É, porque as DLCs já saíram. E não se sustentaram por tanto tempo. Eu parei de jogar já há alguns meses. E aí você fica assim, né? Então, alguém me dá alguma coisa? Uma migalha? Uma migalha. Um leak? O pior é que nem leak tá saindo. Nem leak, nem rumor, nem alguma... O meu tio que trabalha na Nintendo veio falar pra mim que Pokémon vai... Enfim. Triste. Nada. E é uma franquia que tem tantos braços que devia se sustentar. Enquanto um braço tá ali sem fazer nada, o outro tá dando algum conteúdo, mas não, tá todo mundo meio... Todas as áreas estão meio tristes. E aí é nessas horas que a gente vê o quanto a franquia é centrada nos jogos, né? Sim. Tipo assim, pra manter o hype mesmo, tipo, de Pokémon, assim, todo mundo animado. Porque, assim, não é que ninguém tá trabalhando, tá tudo funcionando e tudo tá tendo novidade, querendo ou não. Mas não é suficiente pra ser esse hype geral, né? Pra deixar todo mundo com ânimos. Pra deixar todo mundo querendo falar sobre isso. É muito dependente dos jogos. É isso. Um desabafo aqui, um minuto de tristeza. Mas vamos lá falar dos lendários. Vinícius. Pokémons lendários e míticos, né? Vai ser meio que junto aqui, porque os míticos... Eu tava até pensando, né? A gente tem uma separação de Pokémon mítico e lendário na franquia, certo? Exato. Mas assim, se for ver, esse negócio de mítico e lendário, ele não tem uma raiz tão profunda de distinção, né? Porque me parece que é mais assim, um é de evento e outro é do jogo. A gente nunca teve nada oficial, né? Dito, esses aqui são... o Pokémon mítico é isso, isso e isso. O Pokémon lendário é isso, isso e isso. Tanto que tem várias discussões, né? Do que é um Pokémon lendário e do que é um Pokémon mítico. Pode variar, dependendo de quem você conversar, a pessoa vai falar o que é um Pokémon... É meio que um consenso inconsciente, mas pode variar. Sei lá, alguém pode considerar algum Pokémon como, sei lá, nem lendário nem mítico, por exemplo. Não, mas hoje tem uma nomenclatura... Hoje tem, sim. Hoje a franquia adota Pokémon mítico para certas espécies. Sim. Mas só que não é definido o que faz um Pokémon ser mítico, o que faz um Pokémon ser lendário, tipo, sabe? Porque antes falava assim, é um Pokémon raro, exclusivo e único. Hoje a gente meio que sabe que os míticos nem sempre é tão único assim, né? Sim. Então fica uma coisa assim, que parece que é muito mais uma separação pra franquia falar, olha, esses são Pokémon de eventos, que a gente vai distribuir em eventos, em ações específicas, e não podem ser trocados, e os outros são lendários do jogo, enfim, super poderosos e tudo mais. É mais uma separação pra funcionar as coisas do que ter uma raiz, uma explicação, background, né, uma história que explique por que algo é mítico e algo não é mítico, né? Basicamente uma separação prática, no fim das contas. Prática, exatamente. Tanto que até o Arceus é um mítico, né? Sim,
Então. Exatamente. Tem aquela velha discussão de se o Mewtwo... Isso é uma discussão velha que foi até resolvida no fim das contas, se o Mewtwo era mítico ou lendário, né? Daí vinham sempre falando, não, mas porque o Mewtwo ele não é lendário porque ele só existe ele só foi ele criado por conta da história da história do Mewtwo nos jogos, por exemplo. E daí o outro lado, o outro argumento era, não, mas existe mais de um Mewtwo, se você for ver. Porque aparece no filme, em tal filme aparece um Mewtwo e no outro filme aparece outro Mewtwo. São dubladores diferentes, por exemplo. Então, sempre foi uma discussão pesada do que é um Pokémon lendário, do que é um Pokémon mítico, quais são as características que fazem eles serem dessas categorias. Enfim. Aí, veja só, a gente tem uma matéria no site falando sobre os Pokémon míticos, né? Sim. E assim, o que a gente traz aqui como base? Que eles passaram a ser usados como nomenclatura oficial a partir de 2010, com Black and White. Antes eles eram considerados lendários, né? E olha só, aí que é engraçado. As características que esses Pokémon compartilham. Os míticos. O gênero dos Pokémon mítico é desconhecido. Ok. Como a maioria dos lendários também. Não tem gênero. Aí aqui começa a ficar engraçado. Os Pokémon míticos não podem evoluir, com exceção de Meltan. Os Pokémon míticos não podem gerar ovos, com exceção de Manaph. Cada geração nova é uma exceção nova. Então, continua. Os Pokémon míticos costumam estar no fim da Pokédex de cada região. É o último Pokémon, com exceção do Victini. Os Pokémon míticos não precisam ser capturados para completar uma Pokédex, com exceção do Deoxys em Omega Ruby Alpha Safira e Arceus no Pokémon Legends. Ou seja, características compartilhadas, mas toda regra tem uma exceção. Então, é isso. Não dá pra definir muito bem, a franquia faz o que ela bem entender. Tem mítico com mega evolução, tem mítico com forma alternativa, tem mítico de tudo quanto é jeito. E agora a gente tem o Pecharant. Qual mítico que tem forma alternativa? O Genesect tem formas diferentes. Tá, o Rupa tem duas formas. A Jancy tem mega evolução. A Meloetta tem forma alternativa. O Keldel tem forma alternativa. O Shaymin tem forma alternativa. O Deoxys tem formas alternativas. O próprio Arceus. Então, o Arceus tem um pra cada plate. Então é isso. A gente chegou à conclusão de que não tem muito como definir, assim. Atualmente existem 22 Pokémon míticos e lendários, aí a lista já é bem maior, né? Exatamente. Atualmente existem mais de 60 espécies. Pois é. E assim, os Pokémon lendários não evoluem, com exceção do Cosmog, do Kubfu, do tipo nulo. Até mesmo... tem até uma curiosidade, eu acho que tem um lendário que tem também gênero. Enfim. É isso aí. É difícil, gente. Mas assim, a gente tá falando de Pokémon muito fortes, muito poderosos, que são bem raros, que apenas alguns deles foram capturados. E é isso que torna... assim, eles são bem poderosos, o base stats deles costumam ser bem elevados. E aí a gente vai falar hoje do que a gente acha dessa turma. Exatamente. Correto. Vamos começar por canto, então? Começamos por mítico. Mítico não tem muito o que escolher, né? Só tem o Mew de mítico em canto. Então, é um bom representante. É um bom primeiro Pokémon mítico, né? É um bom. O Mew é muito icônico, né? Sim, tipo, eu vejo ele como assim, padrão, sabe? O padrão de Pokémon mítico é o Mew. É o Mew, ele definiu. Assim, o mítico ali, é um Pokémon mais pequenininho, né? Mais assim, poderoso, mas ele é menorzinho.
E isso se estende ao longo da história, né? A gente tem algumas exceções, mas isso meio que sempre é mais ou menos assim, né? Uhum. E é assim, E o Mew é aquela questão, poderoso. é aquela questão de ele ter todos os DNA de todos os Pokémon, é bem interessante, é um pontapé inicial muito bom pra franquia, então o Mew é um bom representante. Arceus. Sim, acho que na época era essa a intenção, né? Uhum. Era essa a intenção. Então, o Mew é um bom representante aí de Pokémon mítico. Dá pra pegar ele como um padrão mesmo. E de lendários? De lendários. Qual é o meu lendário favorito? De canto. De canto? Meu lendário favorito de canto é o Moltres. Que eu acho que ele... Essa visão da lenda da Fênix é uma coisa muito bem representada. Eu acho que é um paralelo bem legal da vida real, né? Essa questão da lenda da Fênix existir na vida real e ter sido transplantada para um pássaro de fogo na franquia é bem interessante. Eu não gosto muito desse trio de Zapdos, Articuno e Moltres. Não gosto muito desse trio. Mas eu acho que o Moltres é um bom lendário. É um bom lendário pra primeira região, pra onde começou tudo. Eu não escolho o Mewtwo porque o Mewtwo é bem, sei lá, eu acho que é bem normal escolher o Mewtwo. Acho que é muito... Todo mundo escolheria o Mewtwo, sabe? Porque ele é muito icônico, no fim das contas. Por isso que você sabe que eu escolhi o Mewtwo, né? Claro. Sempre segue a modinha. Eu tô aqui pra defender, entendeu? A modinha. Ai. Pô, o Mewtwo é muito icônico, Vinícius. Não, sim, o Mewtwo é muito icônico. Assim, os três, mas eu acho que o Moltres é muito mais... perto do Mewtwo. O Mewtwo tem 2 Mega Evoluções. Ah, mas porque... Exatamente, porque ele é muito privilegiado. Tem que acabar com os privilégios do Mewtwo. O Mewtwo, ele é muito icônico, porque ele, até hoje, ele é visto como, tipo, um dos Pokémon mais poderosos que existem, né? Sim. Ele é sempre colocado nessa redoma de poder, tipo, infinito. E o anime trouxe ele na última geração de novo pra reforçar isso. E toda a mídia que ele aparece, tipo assim, ele é o Mewtwo, entendeu? Só que eu percebo que o Mewtwo é o Pokémon padrão, o Pokémon lendário padrão a ser utilizado. Ele é, inclusive, mais utilizado do que o próprio Mew, por exemplo, sabe? Eu tava lembrando agora da questão do Detetive Pikachu. Que o Mewtwo foi utilizado, sabe? O Mewtwo foi... Também. Porque o Mewtwo é sempre a carta na manga da Pokémon Company. Pensa assim, ó, aqui a gente pode pôr um lendário. Qual é o lendário que a gente vai colocar? Ah, coloca o Mewtwo. Quando, na verdade, eu acho que o Mew podia ser muito mais utilizado, sabe? Se você substituísse o Mew, o Mewtwo pelo Mew em Detetive Pikachu ali, funcionaria a história da mesma forma. Seria a mesma coisa, sabe? É que teve toda a história do Mewtwo, né? Ser criado em um laboratório a partir do Mew. Então, tipo assim, isso ficou muito marcado, né? E isso, assim, até hoje eles vão reviver isso. Você vai ver. Essa semana foi filtrado um set de Pokémon TCG que vai ser lançado no Japão em algum momento, que a gente não sabe quando. Provavelmente vai ser em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Porque no Japão as coisas vão vazando ao longo dos meses, assim, tem um monte de coleção já para sair. E a coleção chama A Glória da Equipe Rocket. Então, tipo assim, vai ter um retorno da Equipe Rocket pro TCG e você vai ver, eles vão trazer o Mewtwo. Sim, vai, com certeza. Só que eu acho que isso desgasta muito. Eu acho que o Mewtwo é o Charizard dos lendários. O paralelo. Então, o paralelo é esse. Mas dá certo, né? Sim, dá certo. Mas eu acho tão maçante. Mas a minha escolha continua sendo Moltres. Ó, pra você ter uma noção, na primeira geração, acho que foi em Red, Blue e Green, o Moltres era o mais injustiçado. Porque eu tava vendo esses dias um cara comentando, né, desse bug que existia nas primeiras gerações. Quando chega um certo nível, depois que você captura o trio de lendários, os Zapdos, o Articuno, eles recebem o ataque mais forte do tipo que eles
que eles pertencem, né? O Articuno, se eu não me engano, recebe Blizzard, e os Aptos recebe o Thunder, e o Moltres devia, sei lá, receber Flamethrower, por exemplo. Mas o Moltres não recebe Flamethrower, recebe um outro ataque muito muito nada a ver. Tipo, sabe aqueles ataques aleatórios que só diminuem? Não sei se era Screech, não. Era algum ataque assim de ratatá, por exemplo, sabe? Então, o Moltres foi muito injustiçado. Sim, e eu tava lembrando esses dias porque eu lembro que na primeira vez que eu joguei o Pokémon Red, eu capturei o Moltres e quis usar ele na minha equipe. Eu falava, nossa, mas esse passarinho é inútil, porque ele não tem ataque de fogo direito, não faz nada esse passarinho. E é realmente, porque ele foi injustiçado, porque era um bug, era um erro de programação. Coloquei aqui, primeira geração, Moltres. Ele só aprende um golpe tipo fogo. Exato, muito injustiçado. Na primeira geração. E sabe qual é? O Fire Spin. Qual? Depois ele aprende Fire Spin. Fire Spin, tá. Giro de fogo. Nem Ember. Aí... Nem Ember. Não, nem Ember. Aí no nível 51 ele aprende o Leer. Exatamente, nível esse ataque. 55, Agility. E no nível 60 o Sky Attack. Pois é, muito injustiçado. Credo, muito injustiçado. Aí, por isso que ele merece mais reconhecimento. Então aí na segunda geração colocaram o Flamethrower no nível 49. E sabe uma coisa que eu acho que a gente deveria... A Pokémon Company deveria ter feito depois que eles tiveram a capacidade de fazer isso? Por exemplo, quando introduziram habilidades, eu acho que colocar Pressure em todo o lendário é muita burrice. Colocar Pressure em todo lendário tem Pressure. Por exemplo, o Moltres, se eu não me engano, ele tem Pressure, né? Exatamente, o Moltres tem Pressure. Mas o Moltres tinha... Ele tinha a história toda escrita pra ele ter uma habilidade dele reviver aleatoriamente. Tipo, a cada turno... Por exemplo, você joga seu Moltres desmaia. Daí você volta ele pra Pokébola. A cada turno, teria alguma chance dele reviver? Seria muito legal. Dessa questão de voltar das cinzas. Exclusiva. Exato. E os lendários ficam nessa mesmice. Exato. Poderia ter, ao invés de Pressure, alguma coisa que ele revivesse, sabe? Seria muito legal. Mas o Pokémon Company não aproveita, né? Então... Olha, mas eu acho, assim, minha opinião, o Moltres é legal. Mas o Moltres de Galar... Sim, é um upgrade muito bom. Níveis. Exato. Nossa. Assim, eu acho que o Articuno também ficou muito legal. Os Zapdos, não faço muita questão. Mas o Moltres de Galar, olha... Lindo demais. Sim. Lindo demais. Nossa, é perfeito, entendeu? Substituiria fácil o Moltres de Canto. Nossa, coitado. Nossa. Mas assim, eu falei do Mewtwo, mas as Mega Evoluções dele são meio... né? Assim... eu lembro do hype. Assim, não... Eu lembro do hype, mas... Teve um hype mesmo. Teve um filme com a Mega Evolução não revelada. Mas assim, não é, né? Nossa, olha só essa Mega Evolução, que incrível. E foi uma das primeiras que a gente conheceu, né? A gente conheceu o Mega Mewtwo Y filme, antes, né? Exato, antes a gente descobriu que era Mega Evolução, né? Sim. Bons tempos que não voltam mais. Eu sabia o que era, nossa. Sim. De certa forma aconteceu isso com o Terápagos, né? Que apareceu no anime antes de ser anunciado e ninguém sabia o que era também. Verdade. Mas não teve o mesmo... Não. No mesmo brilho que teve na época. A era de ouro dos blogs. Da gente ficar procurando essas informações. Os trailers em baixa qualidade. Em japonês. Sem entender nada. Mas enfim, então vamos para a melhor região de todas? Não tinha muitas opções, né? Sim, Kanto agora era... aqui já tô, né? Já começa... Assim... ao invés do Mewtwo, teve uma duplinha aqui. Porque aí, a partir daqui, começa a ser o foco das capas dos jogos, né?
Então a partir daqui sempre vai ter uma duplinha. Sim, exatamente. Sempre vai ter uma duplinha, e aqui Jotô é mais ainda, né? Porque a gente tem... Mítico não tem como, só tem o Célebre, não tem como escolher nada além de Célebre, mas eu acho que também é uma... É um bom representante. Das regiões é um, né? Sim, eu acho que é uma boa escolha também. O Célebre é um Pokémon muito legal. Poderiam investir mais nessa questão de viagem no tempo do Célebre. Acho que seria interessante. Principalmente agora em Paldea. Seria extremamente interessante se usassem o Célebre para as coisas, porque o Célebre é muito mal aproveitado, né? Nossa, imagina um Célebre Paradoxo. Exato. Imagina um Célebre Paradoxo que quebrou a máquina do professor ou da professora. Seria icônico demais. Mas... Sim. Inclusive, poderiam usar essa ideia de paradoxo, igual foi o filme do... nem lembro que filme que tem aquele paradoxo com o professor Carvalho, né? Foi o segundo? O quarto filme, o Sam. Quarto filme, o próprio filme. Poderiam usar uma coisa parecida. Enfim, quando a franquia introduz viagem no tempo e não aproveita, isso é vergonhoso. Eles têm uma carta na manga enorme com o Célebre, mas nunca usam direito. O Célebre é muito esquecido. Inclusive, rest in peace, Pokébola GS. Nunca mais ninguém lembrou da Pokébola GS. Então acho que o Célebre O Célebre é muito mal aproveitado, acho que é essa a questão dele. Agora, de lendário... Ai, Jotô, eu fico muito em dúvida. Muito em dúvida mesmo. Que a gente tem lendários muito icônicos. É a primeira vez que a gente... É a primeira vez, não. É a primeira vez que a gente vai ter relações entre um trio de lendários e um outro lendário. A gente tem a relação do Ho-Oh com o trio de cães lendários. E eu gosto dessa situação deles reaproveitarem o trio lendário de canto, né? Então, acho bem interessante o Lugia ter relação com as aves lendárias de canto. Então, ponto positivo para Pokémon Company. Fizeram uma integração muito boa das duas regiões. Mas eu acho que a minha escolha, assim, final é Entei. Não tem como. O Entei é muito icônico. Nossa, eu também escolhi o Entei. Principalmente por conta do filme. Acho que o filme marcou tanto o pequeno Vinícius de 5 anos que ficou marcado no meu cérebro. Nossa. Lá dentro do meu cérebro tá marcado. Mas assim... Sim, batalhando com o Charizard. Sim, nossa. E sabe, é engraçado que na época eu tinha um cachorro que chamava Beethoven. E ele era muito parecido com o Entei. Eu lembro até hoje. A cor do pelo era parecida, ele era grande igual o Entei. E ele era peludinho assim, igual o Entei. Então eu projetava muito o Entei no meu cachorro. Mas enfim, acho que o Entei é muito icônico, mas acho que todos aqui têm valor. O Ho-Oh também meio que dá o pontapé no anime. Pontapé inicial no anime, então o Ho-Oh também é muito bom. Ele acabou ficando muito preso à ideia do Ash, né? Sim. Tipo assim, a gente não teve um filme que contava uma história do Ho-Oh. Ou, por exemplo, um filme que fala da história do Ho-Oh e a relação da Torre Queimada. Que é assim, uma história tão bacana, mas que não foi explorada, né? Tipo, sim. O Ho-Oh foi ter o filme dele quando a gente teve contar a história do Ash e do Pikachu de novo nos cinemas. Sim. No 20º aniversário. Mas tipo assim, não foi uma história do Ho-Oh, entendeu? O Ho-Oh só aparece para estar conectado no Ash. Exato. Então, assim, a gente chegou até na época do 13º filme. Eu lembro que teve um trailer, né? Quando aquele trailer que passava no fim do filme, dando um teaser do próximo ano, do filme do próximo ano, a gente sempre ficava atento pra ver o que viria a seguir. E o teaser era do Ho-Oh. Por fim, depois mudou tudo, virou o Zoroark, o Zoroark. Enfim, assim, descartaram totalmente. Mas eu sinto falta, assim, de ter uma história, um filme do Ho-Oh. Porque a gente até, do Lugia, a gente teve também com o Zeraora. A gente teve o segundo filme com o Lugia. Então, assim, o Lugia apareceu no anime com o Ash Go no começo, no fim.
O Lugia foi bem mais explorado que o Ho-Oh. Sim, imensamente. E assim, eu tava pensando como os lendários os lendários e também o mítico de Johto foram bem aproveitados pela franquia, menos o Ho-Oh. Porque assim, Lugia teve filme, Lugia teve... O Raikou também foi apagado, viu? Eu lembro dele em Porque Pokémon Ranger. Mas também só Pokémon Ranger. E mais nada. Então, porque o Entei teve um filme mas dele, o Suicune resto... teve o filme dele, mas o Raikou também teve assim, Sim. o Raikou foi aquele especial que teve de crônicas, que a gente recebeu crônicas, que foram aqueles 3 episódios que eram foco no Raikou, mas assim, também não teve assim, eles apareceram no filme do Zoroark na versão Shine, né? Mas assim, não teve um filme que a história era do Raikou, né? Exato. O Suicune bem privilegiado, porque tem até capa de jogo. Então, Entei totalmente tem aleatório. Filmes... Exato. Entei tem uns dos filmes mais icônicos. O Raikou tem Pokémon Ranger, tem esse especial do Chronicles. E o Ho-Oh meio que... eu acho que o Ho-Oh, ele chega num nível de lenda mesmo. Lenda mesmo. Tanto em todas as mídias. Ele é tratado como lenda. Coisa que eu acho que o Mewtwo perdeu um pouco essa credibilidade de lenda, né? Porque aparece tanto que já tá desgastado. E olha, tanto ele quanto o Lugia são um dos poucos lendários que não ganharam uma forma alternativa até hoje. Porque se a gente for ver, tipo, a maioria dos lendários tem uma forma alternativa. A maioria. E o Lugia Ho-Oh não. Até agora o Raikou, Entei e o Suicune tem um paradoxo pra chamar de seu. Sim. Mas eles ainda resistem, tipo... E a gente costuma ver essas formas alternativas nos remakes, né? Mas em Heart Gold Soul Silver isso não aconteceu, tipo, eles mantiveram mesmo. Pois é. E aí, você prefere os paradoxos ou os originais? Os originais, sem sombra de dúvida. Até hoje, eu mal cheguei a ver como que é o Entei Paradoxo. Porque não foi muito divulgado, né? Não foi muito divulgado, não foi muito mostrado. Não, o Gaudin Fire não, o Fogo Corrosão. Esse é o nome dele em português. Meu Deus do céu, que horrível. Pra quem está ouvindo pela primeira vez, a gente tem o Raikou Paradoxo, que se chama Raio Fúria, em português. Raio Fúria, meu Deus. O Entei é Fogo Corrosão. E o Suicune Paradoxo é Onda Ando. Como? Onda Ando. Não é possível. Onda Ando? Mas Gente. É tipo assim, Walking Wake. Aí eles traduziram Wake como onda e Walking como ando. Ou seria andando. Meu pai amado. Andante. Não, ficou Onda Ando. Eu não sei também. Nossa. Como que é o do Entei? Fogo Corrosão. Fogo Corrosão. Meu Deus do céu. É uns nomes assim... estranhos, né? Estranhos demais, meu Deus. Por que não fogo corrosivo, lago andante, onda andante, sei lá. Também não sei o que é pior, né? Não, é tudo estranho. Os do passado são muito estranhos. Muito estranhos. São muito estranhos. O design já não ajuda, o nome é pior ainda. O futuro é tudo férreo, né? Então, tipo assim, valentia férrea, trilho férreo, mariposa férrea. Agora, no passado é asa rasteira, choque areia, lua estrondo. Mas pelo menos eu acho que fizeram um bom. Eu achei que ficou meio tosco, mas fizeram um bom papel, porque você vai falando os nomes e mesmo eu não sabendo quais são, eu sei quais são, entendeu? E mesmo não lembrando os nomes em inglês, então acho que cumpriu seu papel no fim das contas, essa tradução, essa adaptação. É que pra gente, assim, pra gente em inglês sempre parece mais charmoso, né? Sim. Tipo assim, Gaudin Fire,
Parece sim que tem um glamour, né? Agora, às vezes, pra quem é americano, deve estranhar também, entendeu? Tipo, Sandy Shocks, tipo, Fluttermane. Nossa, mas não faz sentido o nome desse, porque é no idioma nativo deles. Talvez tenha um estranhamento. É que pra gente não, porque a gente tá acostumado a receber tudo em inglês, os nomes. Então pra gente, tipo, é tranquilo, né? Talvez seja até uma autocrítica. Talvez seja até uma autocrítica. Pior que é. Ai. Mas é isso. Vamos lá então pra Hoenn. Então, aqui começam as formas especiais. Exato. Ó, eu tô seguindo pela Pokédex da PBN. Então, assim, se você tá ouvindo esse episódio, não tá conseguindo entender de quem a gente tá falando, entra lá no nosso site, pokeblastinhos.net, pesquisa aí no Google. A gente tem lá no nosso menu Pokédex. Dá pra você conhecer todos os Pokémon, ver o nomezinho, a imagem, tem todas as formas alternativas. Então, acompanha com a gente. Exatamente. Hoenn já começa a ampliar, né? Aqui já começa, lendário já começa a virar meio várzea, né? Tipo, ó, não é só 1 ou 2 não. Manda logo muitas uma lendas aí, né? Exato, muitas lendas. Essa região aqui tem muitas lendas. Tem muitas lendas, ó. A gente Olha, tem o trio dos Regis. A gente tem o Latias e o Latias. Tem o trio Kyogre, Groudon, Rayquaza. E aqui a gente tem 2 míticos, o Shidashi e o Deoxys. Exatamente. E aí? É. Quem se salva e quem não se salva? Se eu, dependendo da minha escolha aqui como lendária, eu posso ser demitido dessa empresa vital. Então só posso escolher como... Só tem uma escolha possível, a Latias. Só tem uma escolha possível, a Latias. Exato. Não, mas eu gosto da Latias, sabia? Eu gosto bastante da Latias. Eu acho que são Pokémon com designs muito bons. Eu não gosto dos Regis, eu acho que os Regis são bem... sei lá, me dão um pouco de... São golems, beleza. Eu acho mais estranho. Sim, eu entendo essa questão de serem golems, então eles não precisam ser esteticamente bonitos, mas sei lá, acho que pra mim não agregam muito, tanto que eu nunca tive um deles na minha equipe. Latios e Latias eu acho legal, só não gosto muito das mega evoluções deles, que os dois viram o mesmo Pokémon basicamente, né? Só. Sim, não só sei muda lá. a cor do olho. Deviam ter trocado as cores então, a Latias... A Latias... É que daí misturaram as cores, enfim, não entendi muito bem o que quiseram fazer aqui. Ia falar pra Latias, Mega Latias ser azul e o Mega Latias ser vermelho, mas não... Ia ser legal. Mas sei lá, o roxo mistura o azul com o vermelho, então... Aqui também, eu acho que os lendários principais, os lendários de capa, começam a ter um pouco mais de protagonismo. Eles começam a ter um pouco mais de importância na história. Porque daí a gente tem Groudon e Kyogre participando ativamente da história, etc, etc. Então, tá bom que nas regiões passadas a gente teve pouco, mas aqui a gente tem mais. A gente tem essa questão de rivais, enfim, rivais muito... Enfim, eu acho que aqui eles começam a ter mais relevância. Mas a minha escolha final, eu acho que é Rayquaza. Eu gosto bastante dessa ideia do Rayquaza. Ó, a gente tá alinhado, hein? Exato. E é um Pokémon muito icônico. Apesar de a gente ter bastante Pokémons icônicos nessa região, Pokémon lendários icônicos, eu acho que o Groudon é muito icônico também. E o Kyogre também. Mas só que eles funcionam como uma dupla. Eu acho que se a gente pegar só um deles, já não é tão relevante assim, sabe? Se a gente pegar só o Kyogre, não é tão relevante. Eu acho que eles funcionam bem como uma dupla. E eu acho que o Rayquaza, ele arremata muito bem. E o Mega dele, eu acho que o Mega Rayquaza é muito bom. Eu acho que é um design muito legal. Eu gosto bastante do Mega Rayquaza. E ele foi um dos Pokémon mais fortes da época, lembra? E ele teve muito destaque. Teve Rayquaza Shine no filme. O Shine dele preto também é lindo. Exato. Nossa. Não, o Rayquaza tá assim, nos tops. E ele, inclusive, tá no nosso top de Pokémon mais alto que existem. Por causa do comprimento dele. Então, se você quiser saber os tops, a gente tá publicando lá no site.
Então, o Rayquaza é muito legal. A cor dele, mega evolução. E essa questão dele viver na atmosfera da Terra é muito legal também. Não é? Como se fosse um protetor. Ó, eu tô aqui Sim. de boa e tal. Ó, quando vocês precisarem de mim, vocês me dão um toque. E eu acho que ele, inclusive, é multifunções. Por isso que eu acho que o Groudon e o Kyogre, eles funcionam como uma dupla, um precisa do outro. E o Rayquaza não. Porque o Rayquaza tem essa questão de separar a briga do Groudon e do Kyogre, ao mesmo tempo que ele tem a rixa com o Deoxys. Então, eu acho que é um lendário multifunções, por isso que eu acho que ele é muito bom. Ele salva a Terra. Exato. Ele salva a Terra em 2 ocasiões, inclusive. Muito bom, então por isso que eu gosto bastante. É o tier S dos Pokémon lendários. Exato. Tá lá no topo. Eu acho que os remakes favoreceram bem o Kyogre e o Groudon. Eu gosto mais da forma primal deles do que a forma original. Sim. O Groudon, principalmente, eu acho que ele fica bem mais legal, assim, nessa versão aí toda de lava. Tipo, achei muito bacana. Na época do remake, eu queria jogar o Omega Ruby. Só que quando eu fui comprar só tinha o Alpha Sapphire. Aí eu comprei o Alpha Sapphire mesmo, mas eu queria o Groudon. Maldito mercado cinza. Eu acho... Não é? Na época eu comprei na Americanas. Então não era mercado cinza. Não, quando a Nintendo ainda estava no Brasil. Né? Foi o último jogo. Maldita demanda e procura. Né? Foi o último jogo disponível. Eu tenho ainda a luvinha do 3D do jogo em português, bem bonitinho. Sim. E eu acho que o Registeel é o mais sem graça, tá? Ah, sim. Esses. Como eu falei, os Regis, eles são bem... sei lá, não agregam muito. Assim, enfim. eu acho que a gente tem um estranhamento porque eles são inexpressivos, né? E a gente observa muito isso nos Pokémon. A gente repara nos olhos, na forma como ele expressa as emoções, enfim, boca. E isso eu já te falei em outros episódios, que o anime ajuda muito nessa parte de expressão. E os Regis não tem isso, entendeu? Assim, eles são estáticos, eles só brilham. Eles não têm Mas uma eu acho boca, que assim, grande parte da minha... sei lá, de eu não me interessar tanto pelos Regis é porque nos jogos eu nunca tive muito acesso à história deles. Eu não lembro se era difícil, se eles não tinham história mesmo. É difícil. Eu não lembro porque, assim, qual era a explicação deles. Pra você conseguir liberar eles, tem todo um rolê. Tipo assim, tem coisas que você tem que... O Pokémon tem que ter um movimento tal, você tem que chegar no lugar tal, usar um movimento tal pra liberar a porta, não sei o quê. E tipo assim, eram coisas ocultas. Então, a menos que você pesquisasse e soubesse exatamente o que fazer, eles realmente não eram acessíveis. Então, assim, é isso mesmo que você falou, tipo, não é você chegava lá e capturava. Mas eu digo assim, eles nem têm uma história, sabe? Não tem... eles são golems, beleza. Eles são, sei lá, o Regirock é a encarnação do elemento pedra, o Regice é a encarnação do elemento gelo, mas não tem isso, sabe? Seria interessante se fosse isso, sei lá, o Regirock, ele é pura pedra, ele é tipo pedra puro, porque ele é a encarnação da pedra, ele é a encarnação do elemento pedra. Mas não é isso, não sei lá, acho que não agrega muito na mitologia. Por isso que pra mim eles são bem esquecíveis. Eu acho mais legal o Regielec e o Regidrago. Sim. Do que os 3. Sim, eu acho que não deu sei um upgrade porque hoje bom. os designs são diferentes, né? Mas eu acho eles mais legais. Sim. Bom, e de Mítico? Vamos lá, Qual a sua opinião de Mítico? Eu acho que o Deoxys é mais legal, né? Sim, porque o Jirachi também é muito esquecido. O Jirachi é Teve muito... o filme dele, né? E tipo, beleza. Tá aí. Mas ele é muito... Acho que ele também é muito mal aproveitado. Ele é mesmo. Os míticos, né? Os míticos no geral. Mas o Deoxys, ele é bem legal. E tipo, em Fire Red Leaf Green, no mangá, tem toda uma história do Deoxys sendo usado pela equipe Rocket contra o Mewtwo. Então assim, no mangá tem uma história do Mewtwo contra o Deoxys, que eu acho bem legal. Então, quem tiver interesse... Também bem desgastada essa relação, né? Vamos ser sinceros. Bem desgastada essa relação. Sim, mas é porque assim, o Mewtwo foi criado pela equipe Rocket.
Só que aí, nessa fase do mangá, a equipe Rocket tenta usar o Deoxys. E o Mewtwo, que já se libertou, ele se junta ao Red, se eu não me engano, pra deter o Deoxys. Sim. E parece que tem 2 Deoxys, uma coisa assim. Me lembrou Detetive Pikachu. Ai, esse jogo me traumatizou tanto que eu lembro da história até hoje. Tô vendo. Ai, meu Deus. Ó, então vamos pra Sinnoh. Sinnoh alarga mais um pouquinho, né? Porque tem mais lendário e mítico Sinnoh, aqui. acho que Sinnoh é a região que mais tem lendário e mítico, né? Será? Aqui mais tem mítico, eu acho. Porque o Nova também tem um bando. Sim. Eu acho que de lendário o Nova tem mais ainda, não sei. Ai, mas de mítico só tem uma escolha, gente. Ó, vamos falar a lista dos míticos? Pra gente ficar no mesmo patamar. A gente começa com Manaphy, Phione, Darkrai, Shaymin, Arceus e acabou. De míticos são esses. Beleza? Sim. E só tem uma escolha certa a se fazer. Que é Phione, claro, o melhor mítico de todos os tempos. Ah, não, mas sem graça. Gente, nossa. Não é possível. Ai, gente. Não, realmente. O mais sem graça de todos. Acho que o Phione é o pior mítico de todos, né? De todos. Tá bom que a gente tem alguns esquecíveis, mas o ovo do Manaph. Sim. Inclusive, é a única dupla que dá pra ter ovo, né? A única dupla de míticos que dá pra ter ovo. Tipo, o Pokémon tem um ovo e do ovo nasce outro Pokémon que não é ele. E esse outro Pokémon que nasce não pode se tornar ele, que foi o gerador. É muito estranho. Sim, muito estranho mesmo. É estranho. E tipo, os míticos normalmente eles são únicos. O Phione é o único que não é único. Assim, único no jogo. Porque no Legends tem como você capturar uns par dele. Jura que tinha ele no Legends? Tem. Jura que tem ele no Legends? Tem como capturar. Quando você vai encontrar ele, tem como capturar. Primeiro, que você tem que completar a Pokédex, né? Então não precisa pegar ele. Tem 3, se eu não me engano. Mas eu acho que depois pode pegar mais. Tipo assim, várzea. Caramba. Tem par de Phione. Eu fui enganado na época do Phione, que nasceu ele de um ovo. Eu falei, ué, será que evolui? Não evolui. Inclusive, os designs são meio parecidos. Se me falassem que evoluía, eu ia acreditar. Então, eu era uma criança ingênua, mas com razão. Quando eu conheci eles, eu imaginava que ele evoluía. Sim. Mas enfim. Alguém deve ter contado essa mentira pra mim e eu acreditei. Ninguém contou essa mentira, mas se contasse eu ia acreditar definitivamente. Mas enfim, Phione, todo mundo deve concordar que é o pior lendário de todos. O pior mítico de todos, né? Mas pra mim, o melhor mítico de Sinnoh, eu acho que é Arceus. Não tem como, né? Toda a mitologia que foi criada em volta dele. Sim. Toda a mitologia que foi criada em volta de Arceus, acho que é muito bom. Inclusive, Arceus, Arceus, Arzeus, Arzeus, qualquer coisa que você quiser. Arceus, o que você quiser, mas aqui a gente fala Arceus. Mas eu acho que o Arceus é a melhor escolha. Tinha que aparecer mais, você não acha? Ai, não. Pô, ele é o deus. Não acho. Mas sabe por que eu não acho? Porque eu gosto dessa situação de tudo que é mítico, tudo que é lendário, aparecer pouco. Que fica essa vibe de mistério. Porque... Você falou que o Celebi é mal explorado e agora o Arceus não, sim. tem que aparecer. Mas também são dois extremos, né? O Celebi é muito mal explorado, tem uma carta na manga extrema. E o Arceus... Eu acho que o Arceus já foi... Já tiraram tudo que tinha dele, eu acho. Não, tipo ele assim... tem essa história por trás. Ele tem um jogo, né? Ele tem um jogo dele. Mas eu quis dizer assim, em outras mídias, assim, tipo... No anime, por exemplo. Mas eu acho que é muito OP, no final é muito OP. Porque imagina, todo o anime aparece... Se trocasse o Mewtwo por Arceus, imagina a quantidade de vezes que o Mewtwo apareceu no anime se fosse o Arceus. Imagina o deus do Pokémon aparecer toda hora. Por isso que eu acho que ele tem que ser... Tá certo.
manter essa distância de mito que ele tem, entendeu? Não, é que agora eu tô lembrando de uma coisa. Na verdade, eu acho que eu tava falando besteira. Porque ele teve o filme dele, o filme do Arceus, ele teve o filme dele, 12º. Depois ele apareceu no filme do Rupa pra corrigir toda a bagunça que ele tinha feito. E em Jornadas a gente teve a Crônicas de Arceus, o especial, que foi com a equipe galáctica. Então assim, não, tá bom. Até que apareceu bastante, sim. Sim, eu acho que tem que manter essa distância de mítico. E teve um jogo Mas, assim, dele. Exato. Eu acho que de todos aqui, o Manaphy é o mais esquecido, no fim das contas. Acho que o Manaphy é o mais... E por tabela o Fione também, mas assim, acho que o Manaphy é o mais esquecido. E assim, eu gosto bastante da ideia do Darkrai. Do Darkrai, essa é a mesma coisa que eu falei do Celebi. Eles têm essa ferramenta que é viagem no tempo com o Celebi, e eles têm essa ferramenta que é pesadelos, etc, com o Darkrai. Então acho que o Darkrai ele é uma peça fundamental para a franquia. Então eu acho que só acho injusto o Darkrai ser mítico e Cresselia não ser mítico. Acho que devia... Eu ia falar isso, porque eles são conectados, né? Sim. Eles são meio que opostos, né? Eles são meio que duas faces da mesma moeda, mas... sombra. Sim. Então acho que os dois deviam estar na mesma categoria, mas não estão, né? A gente já faz um link pros lendários de Sinnoh, que também é Várzea, porque um monte, né? A gente começa com Uxie, Mesprit, Azelf, beleza. Dialga, Palkia e Giratina, beleza. Reatran, Regigigas e Cresselia. Qual a sua escolha, Danilo? A minha escolha, meu preferido de sempre é o Dialga. Porque ele é muito bonito, ele é muito poderoso, ele é muito legal. Então pra mim é o Dialga. E a forma origem dele gosto também. Acho ele sensacional. Ele engasgado com a JBL? Com a caixinha de som JBL? Assim, ó, se a gente for falar da forma origem, só o Giratina que já tinha a forma origem que foi favorecido, né? Porque o palco de algo assim, né? Ficaram estranhos. Só que dos dois... Ai, será que eu gosto mais do palco? Não, acho que eu gosto mais... É que assim, os dois são meio estranhos, né? Sim, os dois são muito estranhos. O que me incomoda um pouco neles é eles não terem um braço. Acho que o Palkia tinha que ter um braço. Parece que ele tem essas ombreiras aqui, não sai um braço dali do centauro, sei lá. Aí tem uma asa. Eu não sei muito bem o que a Pokémon Company quis fazer com essas formas origens, né? Assim, o Groudon e o Kyogre, eu acho que foram favorecidos com as formas alternativas. Aqui, assim, o Dialga eu acho que não foi favorecido. Prefiro o original. O Palkia, ele já é estranho naturalmente. Né? Essa cabeça dele, assim... Sim. Essa pata dele gigantesca. Nossa, eu acho o Palkia muito estranho. Tá? Desculpe os amantes do Palkia, mas eu acho o Palkia muito estranho. E a forma origem, sei lá, dá talvez um glamour pra ele aqui. Mas eu gosto mais do Dialga. E gosto do Azelf também, tá? Eu acho o Azelf bonitinho. E não gosto do Uxie. Acho o Uxie tão sem graça. Eu acho que o trio da alma é bem, sei lá. Não gosto muito deles também, não. Eu acho eles qualquer coisa. Eu acho eles tão qualquer coisa quanto os Regis, por exemplo. Eles têm mais importância pra mitologia de Pokémon? Sim. Mas eu acho eles tão básicos, eu acho o design deles tão feio. Eu não gosto muito deles, não. Do trio. Eu acho que o Uxie é meio feinho. Do trio da alma. Sei lá. Eu acho que no filme também, No filme? Foi no filme ou foi no anime? Que cada um deles era, tipo, meio que... Anime. Conectado com... enfim, não gosto muito do trio da alma, não. Mas eu acho que o meu lendário favorito dessa região é um dos lendários mais esquecidos, que eu acho que é o Regigigas. Eu não gosto dos Regis normais, mas eu acho que o Regigigas é muito bom porque ele se propõe a fazer, sabe? Porque ele se... Enfim, eu gosto muito da ideia do Regigigas. Ele é um... ele move continentes. Exato. Acho que ele é muito importante. Assim,
O que falta de relevância pros Regis normais sobra pro Regigigas. De importância pra franquia, pro ecossistema, entendeu? Sim. E eu acho que tem um paralelo real com o mundo real, enfim, da separação dos continentes, enfim, da Pangeia, etc. Então eu acho que o Regigigas é bem interessante, acho que ele tem um papel bem importante na mitologia da franquia. Então eu acho que ele é o meu lendário favorito de Sinnoh. Mas eu também gosto bastante do Giratina. Giratina é bem legal. O Giratina é bem legal. Sim. Porém, acho que ele também não sei se ele deveria estar no mesmo patamar de Arceus. Não sei. Acho que é a mesma coisa que eu falei de Cresselia. Relegado. Sim, mas a mesma coisa que eu falei de Cresselia e Darkrai, eu penso talvez sobre Arceus e Giratina. Mas também daí entra numa discussão mais aprofundada. Daí, se a gente for ver os paralelos com as religiões reais, não vai fazer sentido, enfim. Mas eu acho que o Giratina também é bem importante pra mitologia de Pokémon, então acho que ele é eu acho um Pokémon bem legal. E também a gente tem um adendo pro Rietran, que ele é um lendário, mas peronomútil, né? Não é um lendário tão lendário assim. É tão secundário, né? Sim, ele é tão lendário secundário que um NPC, um personagem aleatório do anime aparece com ele, mas assim, sem muita importância pro enredo, só tá ali pra cumprir cota, ficar de background. Então, justiça pelo Rietran. Eu acho o Rietran muito pequeno. Tipo, tanto nesse frame que teve no anime e outras aparições dele, ele é pequenininho. Nossa, eu acho que ele podia ser mais imponente, sabe? Tipo, podia ser um negócio assim. Se você pegar o core ali do corpo dele, é bem estranho. Sim. Podia ser um negócio assim mais imponente, sabe? Tipo, um Pokémon lava, assim. Igual quando. Até mesmo no Crônicas de Arceus, que é com o Rietran. E a equipe Galáctica faz um negócio que ele começa a comer tudo, começa a ficar grande. Sabe? Tipo, começa a derreter tudo ao redor. Podia ser um negócio mais aquilo, sabe? Tipo, um negócio. Sabe o assim, que eu acho que falta? Dá medo. Sabe o que eu acho que falta? O que o Rietran a impressão que o Rietran me passa, que ele é um trabalho inacabado, sabia? Mas não assim de ele ser inacabado, do design dele tá inacabado. Eu sinto que ele tá muito jogado. Ele é muito jogado na franquia. Sabe? Eu sinto que ele deveria estar junto de um trio de lendários, por exemplo. Ou, sei lá, ele tá junto numa dupla de lendários. Eu acho que ele é muito específico. Ele é Pokémon Magma e etc. Mas não tem nenhuma contraparte, não tem... Sabe? Por isso que eu acho que ele é bem lendário secundário. Porque ele não tem nenhuma relação com nada, sabe? Sei lá, ele é muito... feito pra cumprir cota, talvez, não sei. Por isso que eu acho que ele é inacabado. Acho que ele devia estar numa dupla com outro Pokémon. Não sei, ter um rival, talvez, não sei. Seria bacana. Mas assim, pelo andar da carruagem, ele vai permanecer desse jeito por muito tempo, né? Porque a fase da quarta geração passou, 2022, 2021, Remake, Legends, não fizeram nada com o Rietran até agora, vai continuar assim. Vai sim, e eternamente, né? Não vai mudar nada. Bom, o Nova então, hein? O Nova também chega, assim, recheado. Sim. Aqui que as formas alternativas, olha... Tem pra todo mundo. Tem pra mim. Né? Muita coisa. Dos míticos. O que a gente míticos. Tem? A gente tem um conjunto aqui. Sim, temos vários. Começamos com Victini, que é o Del, Meloetta e Genesect. São esses 4. E de lendários nós temos... De lendários a gente tem... muitos trios, né? Acho que essa é bem interessante, essa questão de ter vários trios em um Nova. A gente tem Zekrom, Reshiram e o Kyurem, que você pode considerar um trio, não sei se... Acho que na primeira vez que eu joguei eu não considerei um trio, porque eu não vi a relação entre os 3. Só que daí quando teve Black and White 2, daí a gente viu que eles tinham relação sim, então... É um trio que foi formado depois. Inclusive,
na época, eu via o Kyurem, eu pensava que ele era a mesma relação que o Heatran tinha mesmo papel que o Heatran tinha em Sinnoh. Que eu achava assim, nossa, esse Pokémon aqui, esse lendário aqui, ele tá jogado, ele não tem É porque ele... uma conexão. É porque ele realmente tá jogado, né? Isso. Na época ele tava jogado, né? O Kyurem não tinha relevância, então eu sentia que ele tava jogado. Mas depois ele teve alguma relevância. E é a mesma sensação que eu tenho com o Heatran. Sei lá, tá jogado ali e não agrega em nada. Mas enfim, vai voltando... lá e captura. Exato, você vai lá e captura e pronto. Só pra cumprir cota. Mas continuando com os trios de lendários aqui. A gente tem Cobalion, Terrakion, Virizion. Beleza. Aí a gente tem Tornados, Thundurus e Landorus. São todos esses lendários. A gente tem 3 trios de lendários em Unova. Qual a sua escolha, Danilo? De lendário? Olha, de lendário, eu assim gosto muito do Zekrom. Porque assim, desde que foi anunciado o Black and White, o Reshiram e o Zekrom, nossa, de cara eu gostei muito mais do Zekrom do que o Reshiram. O Reshiram me causava um estranhamento. Pelo focinho dele. É, uma ave muito grande, assim, sei lá. Sim. O Zekrom, a cor dele, sei lá, o design me parecia bem mais interessante. O Kyurem, eu tinha a mesma sensação que você, porque era só chegar lá no Giant Chasm, eu acho, e capturar ele. Sim. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Zygarde em XY. Tipo, tá lá, Exato, capture, exatamente, né? Tá lá, capture. Uhum. Em outro momento a gente explora isso. Mas depois, quando veio o Kyurem branco e preto, nossa, muito legal. Mas eu ainda continuei preferindo o Kyurem preto. Que pra mim é muito mais legal que o branco. Sim. Dos outros, dos trios, eu gosto mais do trio do Tornados, do Thundurus e do Landorus do que do outro. Acho eles mais legais. E eu acho que... E assim, eu lembro que na época me marcou muito o Tornado ser o primeiro Pokémon tipo voador puro. Porque isso não existia na franquia. Todos os Pokémon voadores normalmente tinham o tipo normal junto. E o Tornado foi o primeiro. Eu lembro que isso chamou muita atenção. E eu acho que a forma Terrian deles depois deu um charme a mais pra eles. Sim, Gosto muito. Só o Thundurus, que eu acho que a forma Terrian dele é meio estranha. O Thundurus. Eu acho o Tornados meio estranha a forma Terrian. Tipo, que ele é um pássaro. Galinhona. Mas assim, tipo, é muito legal, de qualquer forma. Eu acho os 3 muito legais. Aí o Cobalion, o Terrakion e o Virizion fica assim meio que... tá bom. Legal. Sim, pelo menos eles ganharam formas em Paldeia, né? Então já tem essa... Então, talvez eu acho que eu gosto mais dos paradoxos deles. Do Cobalion e do Virizion, sim. O Terrakion é meio estranho. Realmente, o Terrakion é bem estranho. Mas é que eles são bem esquecíveis também, né? Por mais que você capture eles lá em Unova e, enfim, você vá acompanhando eles, eu acho que eles são bem esquecíveis. Eu acho que o trio de forças da natureza, que depois não é mais trio, né? Porque ganhou um 4º integrante. O trio, ele é mais icônico, inclusive por conta das formas Terrian, né? Mas assim, o meu lendário escolhido de Unova também é o Zekrom. Mas assim, por conta de saudosismo, eu acho que foi o meu primeiro lendário da vida, assim, de capturar e falar, eu sei que isso é um lendário, então por isso ele eu acho ele bem icônico. Gosto bastante do design dele. Mas eu acho que a dupla de Zekrom e Reshiram é muito boa. Eu acho que eles fazem... Essa ideia deles serem contrapartes e serem opostos um do outro é muito boa e eles fazem muito esse papel. E eu acho que tem uma coisa que melhora os dois e que faz eu gostar ainda mais dos dois como uma dupla, que é quando eles estão acesos. Quando o Zekrom tá com aquela luz azul e quando o Reshiram tá com aquela luz vermelha. Então, eu acho que isso agrega demais. Então, a minha escolha final é Zekrom, porém gosto dos dois de qualquer forma. E assim... E de mítico, qual você gosta? De míticos.
de mítico eu gosto muito do Victini. Achei ele é muito mal utilizado, ele nunca foi muito explorado. Mas eu acho que o design dele é muito bom. Essa ideia dele ser o número 000 na Pokédex me trouxe na época assim, eu fiquei deslumbrado porque, nossa, como assim ele é Pokémon 000? Existe Pokémon 000 na Pokédex, então eu gostei muito. Enfim, gosto muito do design dele, enfim, do geral dele. Poderia ser muito mais utilizado, eu acho. Mas eu acho que, num geral, os míticos de Unova são aceitáveis. Eu acho que eles cumprem seu papel. Eu acho que eles não são tão importantes quanto um Celebi, por exemplo, mas eles cumprem o seu papel de mito, sabe? Eu acho que o Keldeo tem. Eu acho mais ou menos, valor. Tá? Você não gosta muito da Meloetta? Tipo, não sei o quanto que agrega, sabe? Sim. Eu acho que ele... Por exemplo, Meloetta eu acho que poderia ser lendário. Eu acho que nem deveria ser mítico, por exemplo. Eu acho que devia ser Pokémon que é capturado no seu jogo normal. E Keldeo também. Eu acho que o Keldeo devia ficar com o trio dele lá e ser feliz. Né? Genesect tem a mesma vibe de Mewtwo, então acho que ele também poderia ser lendário. Enfim. Ele é bem vibe Mewtwo. Tipo, ele tenta replicar, né? A mesma história Sim. de Mewtwo, de certo modo, né? Um Pokémon que foi recriado. A relação nova Canto. O Genesect era um que podia ter um paradoxo do passado também, né? Sim. Assim, porque ele foi recriado. Podia, sei lá, ter o Genesect original. Sim, exatamente. Né? Enfim. Mas assim, o Genesect Shine fica bem bonito no filme. Todo vermelho. Achei ele bem legal. Sim, acho que é um dos melhores Shines da franquia. Nossa, bem bonito. Então, o Nova é isso. Vamos para Kalos. Kalos foi assim, né? Ao contrário, na contramão das gerações anteriores, decidiu ser muito econômico. Não tem nem muito pra onde correr, né? Tipo, Xerneas, Xerneas, Yveltal e Zygarde. Faça sua escolha. Não tem... É isso aí, gente. É só isso, não tem muito, não é? Parou de ser várzea. Parou. Vamos parar com isso, que já tinha muito lendário. E eu acho engraçado, porque naquela época, a gente ainda tentava estabelecer uma conexão entre todos os lendários. Você lembra? Tipo, Sim. Né, olha, um serve pra isso, outro serve pra isso, é a função dele no planeta S. Mas, nossa, hoje em dia é meio impossível, né? Porque, nossa, é muito lendário. Não, é muito lendário. É o que eu disse, né? Alguns lendários, eles têm utilidade. Mas, por exemplo, os Regis já não tinham muita utilidade, eu já não via muita utilidade nos Regis. Os de Forças da Natureza, o trio de gênios, eu acho que fazia sentido. O Terrakan, o Cobalion e o Virizion também não faz sentido, então, sei lá, eu meio que larguei mão dessa de tentar associar eles. Todo mundo largou. Eu acho que é mais os principais, mais os lendários de capa, que eu acho que tem como fazer isso, sabe? Talvez alguns paralelos, assim, tipo Regigigas, tem a função dele, enfim. Mas eu acho que XY foi a última região que eu olhei e falei, não, realmente. Os lendários de capa têm relação com essa mitologia que foi criada. A partir daí eu já não consegui mais fazer essa relação, não. É porque eles passaram, antes era uma coisa assim, do mundo Pokémon. Tipo, Xerneas é o Pokémon vida. Tipo, vida, enfim, vida no universo. Depois passou a ser muito mais uma coisa regional, né? Tipo, daquela região. Tipo, sim. Vamos começar a localizar essas lendas. Tipo, não são mais lendas globais, né? São lendas, tipo, daquele espaço-tempo. E aí você não consegue mais começar a fazer essas conexões a nível mais amplo, né? Tipo, os Tapus, o Solgaleo Lunala daquela região, o Necrozma ainda mais. E depois os Zacians, a Mazenta também. Então, deixa de ter essa importância a nível universal, né? Tipo, igual, tipo, o Rayquaza, que vive na camada de ozônio do planeta Terra. Não de Hoenn.
Eu acho Mas que e aí, a Pokémon Company já deixou de tentar fazer essa expansão da mitologia, né? Infelizmente, gostava muito. Bom, o meu lendário escolhido vai ser o Ivytal, sempre, porque, enfim, eu acho que eu joguei muito Pokémon Y, então eu acho que o design dele é muito bem feito, enfim, eu gosto muito do Ivytal. Mas eu Nossa, também eu acho que gostava mais dos Charnias. o Zyger de 100% também, eu acho que ele é muito da hora. O design do Zyger de 100% é muito legal. E essa ideia de pegar várias células pra fazer ele ficar 100% é uma coisa que foi muito, assim, muito mal aproveitada pra mim na franquia, porque eu acho que eu nunca cheguei a formar um Zyger de 100%. E isso é muito triste. Sério? Você não Sim, pegou todas as células espalhadas por Alola? Não peguei. Porque, enfim, preguiça. Preguiça. É isso. É isso aí. Mas é. Eu gosto da ideia, apesar de ser uma pessoa preguiçosa. Nossa, Qual eu a acho o sua Zygarde escolha? de 100% muito da hora também, tipo... Ele é um Megazord gigantesco. Sim. Ele é meio humanoide, né? Tipo, o corpo dele, assim... Nossa, ele lembra muito, assim, um negócio do Power Rangers, sabe? Um Transformers. Sim. E eu acho que Não sei, até a forma 10% que é o cachorrinho é legal. Gosto bastante da E- forma 10%. E as duas são mais legais do que a 50%. Sim, é. Eu acho. Um dia Nossa, eu vi no Twitter um artista que fez várias formas diferentes, sabe? Tipo, cada porcentagem era 10% é um cachorro, sei lá, 15% era outro animal e por aí vai. Seria legal se tivessem feito isso, sabe? Um Pokémon que vai mudando de forma, tipo, de acordo com você pegando mais cores. Você acha que é legal essa ideia? Sim. Mas ele... É que assim, eu lembro que quando eu joguei eu fiquei muito decepcionado com o Zygarde. Igual você falou do Kyurem. Tipo, era muito sem graça. Era muito sem graça. Aí depois que chegou primeiro no anime, depois nos jogos, ficou toda aquela confusão, né? Tipo, por que o Zygarde tá sendo explorado em Alola, sendo que a região dele era Kalos? A gente, pela primeira vez, não teve uma terceira versão. E assim, tá, o Zygarde é muito legal. Mas também faltou um jogo dele, né? Faltou, não. Definitivamente deveria ter tido. Faltou. E de mítico? De mítico, Diance, Roupa ou Volcanion? eu gosto bastante da ideia do Volcanion. A ideia dele ter esse tipo que na época era inédito. Acho que até hoje não tem muito Pokémon com esses dois tipos, né? Fogo e água, né? Fogo. Acho que é só ele, na verdade, né? Mas enfim, gosto bastante da ideia do Volcanion. Mas eu acho que o Rupa é como eu falei, é uma ferramenta na mão da Pokémon Company. Então gosto bastante dele. Inclusive foi até que aproveitado nos remakes, né? Dele poder criar portais. Então, minha escolha de mítico aqui é o Rupa, porque a Pokémon Company pode fazer muita coisa com ele. Eles criaram uma ferramenta muito boa de tipo, por que esse lendário está aqui? O Rupa que colocou ele aqui. Ó, olha só, que útil, que prático. Então acho que o Rupa tem uma importância muito grande. E eu acho que a Diancie também não agrega muito. Eu acho que a Diancie não... Na época ela foi muito desvalorizada. Porque teve... Enfim, acho que teve distribuição de Diancie, daí depois teve Mega Diancie, mas nunca teve uma... Sei lá. Teve filme. Exato, acho que nunca teve uma... Sei lá, nunca teve um apelo muito grande, acho. Acho que o Rupa teve mais apelo do que ela, por exemplo. Então acho que minha escolha final é o Rupa. Eu também gosto. Eu gosto do conceito do Volcanion também. Mas eu acho que o design dele, sei lá, acho que podia ser um pouquinho mais interessante. E ele é um mítico muito esquecido, né? Ele é um mítico muito esquecido por vários motivos. Um deles é... Até hoje eu não tenho um Volcanion, eu acho. Nem sei se eu tenho no meu Pokémon Home. Porque era muito difícil de pegar. Por exemplo, quem tava aqui na América Latina, quem tava aqui hackeado. no Brasil... Então, não tinha acesso a uma GameStop pra poder pegar ele. Então, muita gente nunca nem teve um Volcanion. Não foi aproveitado em filme. Ou foi? Não lembro. Não foi, né? Teve o filme do Volcanion. Teve filme do Volcanion, mas então, tão esquecível que eu nunca cheguei a assistir.
Enfim, eu acho que foi um Pokémon muito... E eu lembro que ele foi anunciado no final. Mas eu lembro que ele foi anunciado só no final de Kalos. Só lá na beirinha, acho quase em Alola. Sim. Então, foi muito... Não teve tempo de aproveitar ele. Tanto que o filme dele foi com a Magerna, de Alola. Exato, exato. Assim, já tinha vazado os arquivos do jogo, né? Então, assim, a gente já tinha filtrado, o Canyon sabia que em algum momento ele ia ser anunciado. Mas, de fato, ele foi anunciado bem no final mesmo. Então não teve muito como aproveitar ele, então eu acho que ele foi muito mal utilizado. O que é triste, porque é uma combinação de tipo muito, muito legal. Acho que, enfim, poderia ter representado melhor. Pra mim, o Rupa Libertado é o mais da hora de todos. Assim, ele bota medo, ele é louco, ele é estranho pra caramba. Mas, tipo assim, ele é muito legal. Eu acho ele muito legal. A minha esposa não gosta dele. Acha ele muito, assim, feio, assim, tipo, meio macabro. Mas, olha, eu acho ele muito, muito legal, assim, muito legal. Pô, ele tem uns anéis gigantes. No filme ele tocou o terror. Teve que vir o Arceus resolver. Entendeu? Porque ele simplesmente trouxe 300 lendários. E é uma coisa legal. Que pode ser utilizada várias vezes, né? Assim, como eu falei, é uma ferramenta, então é um Pokémon bem útil pra franquia. Ele teve que ficar preso numa garrafa, entendeu? O gênio do mal não pode ser libertado. Não, ele é incrível. Quem fez o Rupa Libertado acertou. Exato. Vamos lá, então. Seguindo. Alola. A Lola também a gente tem pouca coisa, né? É que teve muita Ultra Beast, né? Sim. O foco deles foi mais em Ultra Beast. Exato. Ó, lendários de Alola, a gente tem Type Nu, Silvally, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Fini, Tapu Bulo. A gente teve Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma. Necrozma daí tem as duas formas do Necrozma, né? Então conta uma só. Qual a sua escolha de lendário, Danilo? E é isso. Cosmog, pra claro. mim, Solgaleo, sempre. Sim, o Solgaleo é muito legal. Nossa. Sim, eu acho ele muito bonito. Ele é o melhor. Assim, Solgaleo e Lunala eu acho bem legais. Eu acho que eles têm designs muito bons. Eu acho que eles... Na época do lançamento eu pensei, nossa, que design bons. Mas eu não gosto dessa ideia de evoluir. De Cosmog, evoluir pra Cosmoem, evoluir pra Solgaleo, sabe? Acho que não agrega nada. Pra mim, não tinha que ter evolução esses dois. Sim. Assim, se fossem formas diferentes, tipo, o Solgaleo e Lunala. O Solgaleo e a Lunala tivessem uma forma em comum, acho que seria interessante. Tipo, quando o Solgaleo fica muito fraco, ele se comprime em Cosmoem, por exemplo. Acho que seria bem interessante. Tipo, enfim, acho que seria uma questão legal, sabe? O Cosmoem, sei lá, é um buraco negro super com uma alta densidade. E ele é um Solgaleo ou uma Lunala, que foi... Enfim, acho que seria interessante. Mas agora essa ideia de evoluir eu não acho muito boa, não. Acho que... Eu defendi o Cosmog em outras ocasiões nesse podcast, mas eu acho que ele funcionaria como um Pokémon único. Só o Cosmog. Mas tipo, nessa... Exato, podia ser um mítico. Exatamente, podia ser um mítico. Mas essa ideia de evoluir eu não gosto muito, não. Mas eu acho que o Solgaleo e a Lunala seriam interessantes. Por exemplo, uma mecânica super interessante seria você poder ter ou você poder ter o Solgaleo e a Lunala ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho esse Solgaleo, mas ele, sei lá, em algum momento ele muda de forma e volta a ser um Cosmoem. Depois, esse Cosmoem pode voltar tanto a ser uma Lunala quanto ser um Solgaleo. Seria super da hora se isso acontecesse, sabe? Sim. Acho que deviam ter investido nisso, sabe? Mas sentido. Enfim, eu acho que de tipo lendários... Assim, quando o Cosmoem é exposto à luz do dia... Ele vira Sim, ele é um Solgaleo.
Quando ele A é luz exposto da à luz da lua, ele vira lua, um ele é Lunala. um Lunala. Ou quando ele, sei lá, quando ele fica fraco, ele volta a ser Cosmoem e fica dormindinho ali. Daí, sei lá, você vai no centro Pokémon com ele de dia, ele vira um Solgaleo. Você vai no centro Pokémon dele com ele à noite, recuperar a vida dele, ele vira um Lunala, entendeu? Acho que isso seria Nossa, ia ser legal. louco. Ia ser bem legal. Mas tiveram essa ideia de evolução, então não gostei muito. Mas eu acho que no final, Solgaleo e Lunala são bons lendários. Acho que os dois cumprem seu papel também. Mas eu já entrei em discussões de se Necrozma, Lunala e Solgaleo são Ultra Beasts. Porque tem gente que considera eles Ultra Beasts, né? Sim, o Necrozma tem na mitologia dele, né? Dizendo que ele é uma Ultra Beast. Sim. Mas assim, é complicado. Porque olha, até a Pokédex diz que ele parece ser de outro mundo. E o design dele vem bem Ultra Beasts. Aham. E assim, o Necrozma Juba Crepúsculo é o mais legal, eu acho. Do que o da Lunala. Sim. Porque o design do Necrozma com a Lunala... Só que assim... O design do Necrozma com a Lunala me remete muito mais a qual a intenção desse design do que o Solgaleo. O Solgaleo parece que ele tá com uma armadura. A Lunala já parece aqui que ela tá sendo sugada pelo Necrozma, sendo consumida pelo Necrozma. Então acho que faz mais sentido o design dela do que o do Solgaleo. Então... Mas eu acho o design do Necrozma Downwings... O Downwings não. O Downwings é o da Lunala. O Necrozma que tá todo brilhantão, que parece um dragão. É Ultra Necrozma. Ultra Necrozma. Eu acho ele muito icônico também. Mas eu também acho que... Mas acho que ele foi mal aproveitado. Acho que é triste. Exato. Principalmente porque ele é preso a um Z-Move. Então, tipo assim, não tem como ter ele mais. Sim. E assim, eu acho que ele foi muito mal aproveitado tanto no anime quanto nos jogos. Ele aparece uma vez nos jogos, é isso, acabou, sabe? Não... Poderia ser muito mais... Poderia ter um filme do Ultra Necrozma. Quem amou, eles abandonaram os filmes, né? Sim, foi com Deus. Sim. Foi com Deus. Estamos esperando até hoje. Mas, Até hoje. é isso. Vamos combinar que o tipo nulo e o Silvalai, né? Nem deviam ser lendários. Exato. Só porque foi criado em laboratório? Agora é lendário? Exatamente. O que é isso? Também... Não, acho que deve ser lendário. Inclusive, Nossa, não dá pra bridar eles, né? Não dá pra... Não. Reproduzir, né? Porque a gente ganha 2 só, mas... A gente ganha um, depois a gente ganha outro, né? Então... Acho que é um só, não é? Não lembro, mas eu acho que a gente ganha 2. A gente ganha um em Alola e depois em Galar a gente ganha um também. Em Alola a gente não ganha 2? Eu não lembro. Eu tinha a memória de que a gente ganhava 2 Type Null. Não lembro. Mas enfim, também não acho que devia ser lendário. Não acho que devia ser lendário, devia ser um Pokémon normal, simplesmente. Acabar com essa ideia. Ok, né? Sim, Tapus não... Tá, Inclusive, no próximo Legends, a nossa aposta é de que vai ter mais um Tapu. Vocês podem cobrar a gente quando lançar o Legends EA. Inclusive, se você não escutou o podcast do anúncio do Legends EA, você pode ir lá escutar. Criamos teorias. Sim. Mas eu acho que foi mais recente que a gente falou, viu? Que foi alguém que deixou nos comentários e depois a gente comentou no episódio. Que faltava a vogal A. Mas eu acho que vai ter mais um tapo aí no Legends, porque a gente teve mais um no trio de Forças da Natureza, a gente teve mais um gênio, e aqui no próximo Legends a gente vai ter mais um tapo. Anotem o que eu tô falando. Mas eu acho que os tapos não são muito, assim, eles são importantes pra mitologia de Alola, mas sei lá, se não existissem também, eu acho que não faria muita falta pra mim, não. Não gosto muito deles, não. Acho legal ter a ideia de um protetor da ilha. Acho legal. Sim, mas não... sei lá. E de mítico, Magerna, Zeraora ou Meltan? O primeiro mítico que evolui.
E o Marshadow. E o Marshadow. E o Marshadow. Exato. Eu gosto bastante do design do Marshadow. Gosto bastante do... Enfim. Da forma como ele é, do visual dele. Gosto bastante dele no filme também. Mas eu acho que a minha escolha é o Meltan, sabia? Eu tenho um apreço pelo Meltan, por como ele foi anunciado. Eu lembro da doideira que foi quando ele foi anunciado. Nossa. Anunciado não, né? Foi simplesmente jogado. Pra quem não lembra, o Meltan apareceu primeiro no Pokémon GO. E daí... Ninguém sabia o que era. A gente não sabia que ele não tinha um nome, ele era só um sprite ali, uma... Ele se transformava em Dito. Sim, ele se transformava em Dito e ninguém sabia o que era. O que era aquele Pokémon. E daí a gente foi descobrindo com o tempo. Todo mundo falava, não, ele é só um placeholder, é só um design, uma imagem pra ocupar um espaço. Esse Pokémon não existe de verdade. Mas no final das contas ele existia. No fim das contas ele existia, ele era um Pokémon mítico. Eu gosto bastante dele. Eu acho que é um design simples. Se você for comparar, por exemplo, o Zeraora com o Meltan, olha a diferença de design. Tá bom que um é tipo um Pokémon pra vender boneco e outro é um Pokémon só pra ser um Pokémon. Mas eu gosto do Meltan. Acho que o Meltan me traz boas lembranças num tempo que não volta mais. Eu tava fazendo, tipo, o meu TCC de faculdade quando o Meltan foi anunciado. E eu lembro que eu fiz faculdade de tecnologia, eu tinha que desenvolver um software. E eu usei o Meltan como placeholder de verdade. Na época a gente nem sabia o que era um Meltan. E eu falei, eu vou usar ele como placeholder. Daí toda a imagem que eu tinha que colocar no meu TCC, toda a imagem que eu tinha que colocar no meu software do TCC, eu colocava um Meltan. Então, me traz boas lembranças o Meltan. Olha só. Olha, se eu não me engano... Diga. Não, eu ia falar que a forma como foram apresentados os míticos na região de Alola foi bem espaçado um do outro, né? Tipo... Foi. Magearna foi logo no começo, Marshadow foi ali logo depois. Zeraora a gente achou que ia ser o último, já tava lá no final de Alola. E o Meltan foi assim, nos 45 do segundo tempo, a gente já tava pensando em outras regiões, já tava pensando na próxima geração e ele foi apresentado, né? É que o Meltan acabou sendo pro Let's Go, né? Assim, sim. Pensando no Let's Go. E ele é classificado como região desconhecida, né? Então, assim, ele é acoplado aqui na Dex de Alola porque era o momento. Sim. Mas, na verdade, eles não são da região de Alola, né? Eles são de uma região desconhecida, assim. Eles não têm relação com nenhuma região específica, né? E aí tem potencial, né? Tipo, poderia ser uma região, sei lá... não dá pra saber, né? Pode ser que, sei lá, surja uma próxima região e fale assim, não, o Meltan é daqui. Uhum. Mas é isso. Mas eu gosto mais do Melmetal. Acho ele mais imponente, assim. É legal. Ele e o Zeraora eu gosto bastante. O Marshadow é o único mítico que eu não tenho. Então eu fico muito chateado com isso. Ai, que também é uma dificuldade de arranjar, né? Mesma coisa do Volcanion. Exatamente. O meu Volcanion é hackeado. E o Marshadow eu realmente não tenho. Mas é isso. Porque essas distribuições aconteciam só na América do Norte. A gente não podia ter... Sim. Quer dizer, quem conseguisse ir pra lá. Mas eu sempre fui pobre, então nunca consegui viajar. Mas assim, nossa, é uma dificuldade enorme de ter, então... Foi triste. Porque assim, na sexta geração, teve a comemoração dos 20 anos da franquia e teve distribuição dos míticos mês a mês. Só que a gente chegou até o Rupa. Depois disso, então assim, foram distribuições via internet. Depois veio o Volcanion, a gente já não teve acesso. O Marshadow, a gente não teve acesso. A Magearna foi por QR Code, lembra? Que dava pra gente conseguir. O Zeraora, eu acho que eu só consegui em Sword Shield, que teve a distribuição do Zeraora Shine. Que eu não lembro de ter conseguido ele na época também. Meltan foi muito fácil de conseguir. O Meltan foi fácil. E o Zarude já foi mais fácil também. Mas era por código também. Já foi por internet. Sim. E aí a gente chega então em Galar. E aqui a gente começa a ter mais lendários de novo por conta das DLCs, né? Exato. Tanto aqui
quanto em Paldea. A gente tem o trio ali base, que é o Zacian, o Zamazenta e o Eternatus. A gente só tinha isso basicamente. Depois, com as DLCs, a gente recebeu o Kubifu, o Urshifu, que era evolução, o Regieleki com o Regidrago para complementar os Golems, o Glastrier, o Spectrier e o Calyrex. E o Calyrex podendo se fundir a eles. E aí, qual que é... E só um mítico, né? Que foi o Zarud. Isso, e a gente teve o Articuno de Galar, os Zapdos de Galar e o Moltres de Galar, né? Que a gente comentou que o Moltres... Sim. Simplesmente assim, perfeito. e assim, o Moltres de Galar, lindo demais. Acho que as aves de canto em Galar, com as formas de Galar, são muito bonitinhas. Mas eu gosto bastante do Calyrex, sabia? Eu acho que essa ideia dele montar nos cavalinhos é muito legal. Acho muito interessante essa ideia dele montar nos cavalinhos. Então, eu acho que é um lendário. E assim, a história dele ali na DLC foi bem feita. Acho que foi bem... Foi. Enfim, foi bem explorada. Foi bem... Eu lembro até hoje quando eu joguei, então... Acho que o Calyrex é um bom lendário. Sim. E de mítico não tem muito o que escolher, né? Então... É bacana o que começa a acontecer aqui, porque antes, igual a gente tava comentando, os lendários são jogados, não tem história, enfim, é só chegar e capturar. Quando a gente passa até as DLCs, a gente começa a explorar cada um de uma vez com a sua própria história, né? Então a gente teve a história do Kubifu, a gente teve as torres, enfim, teve uma história centrada nele. Depois, com a outra DLC, a gente teve uma história centrada no Calyrex. Então, deu pra digerir melhor, né? Então, assim, e foi só aqui, porque a gente não teve mais filmes. Por exemplo, até tava pesquisando hoje. Eu pesquisei o Calyrex, porque eu tava revisando matéria pro site e precisava de uma imagem. Entrei na Bulbapedia e o Calyrex, ele não tem nenhuma aparição em anime. E nenhuma animação, nem especial. Tipo, ele é zero, ele nunca apareceu. Mas no jogo ele teve um destaque, né? Eu só acho ele visualmente estranho. Só porque ele é pernudo? E a cabeça? Não, a cabeça... A cabeça não é todo problema. O problema é ele tem umas pernonas. É tipo um coelho, mas tem uma cabeça, assim, estranha. Mas olha, eu gosto muito do Glastrier. Eu acho ele muito bonito. Nossa, eu lembro assim, que desde a primeira vez que eu vi, eu falei, putz, nossa, é um cavalo inteiro de gelo. Ele tem um capacete gelado, assim, tipo, muito legal, muito legal. Sim. O Spectrier também é legal, só que eu acho que o Glastrier é mais legal. Os Regis me animam mais do que os originais de Hoenn. Sim, eu também acho que eles são melhores. O Kubifu e o Urshifu, ok. O Kubifu é legal. Eu acho que nem devia ser lendário, na verdade. O Kubifu podia ser um mítico, né? Não tem cara de mítico? Tem, sei lá, mas sei lá, acho que não devia ser nada, só devia ser um Pokémon normal. Tá bom que tem a historinha dele e tal, pergaminho, etc, mas sei lá. Não sei se merecia ser muito lendário não, viu? E a gente tem os Zacian, os Zamazenta e o Eternatus. O Eternatus, ele destoa bastante, né? O visual dos outros dois. Ele é bem estranho. Sim, ele tem até vibe de Ultra Beast, na verdade. Tem, né? Concordo com você. Acho que o Eternatus podia ser muito bem um Ultra Beast. Mas não é. Ele é um dos maiores Pokémon que existem também. Ele tem essa coisa meio alien. Tem mesmo. Não parece que ele podia ter também uma fusão? Porque parece que as mãos dele vai pegar assim... Sim. Esses negócios que saem dele, assim, esses... Não sei o que é isso, é um rabo, o que tá... Parece que vai grudar, assim, e sugar. Podia ter um negócio, assim, de fusão também. E os Zacian, os Zamazenta, é espada e escudo, né? Padrão, assim, né? eu não acho que eles não têm o mesmo charme, por exemplo, do Solgaleo da Lunala, do Groudon. Não tem o mesmo charme de Zekrom e Reshiram, né? Por exemplo, mas... Não tem, né? Sim, não tem. Não tem. E é uma coisa que não vai ter daqui pra frente. Os lendários de capa não tem todo esse carisma, eu acho.
Ah, eu acho o Miraidon legal, hein? Não, eles são legais, mas eles não têm o carisma que um Zekrom tinha. Não Na tem. imponência que um Zekrom tinha, por exemplo. Não. Vamos ver, né? Quem sabe próxima geração. Pois é. Encerramos então. Ó, Hisui, não tem muito o que falar, que só tem Enamorus. E, né? Que eu acho horrível. Bem Acho estranho. horrível, acho muito feio, Enamorus. Principalmente a forma térrea Pokémon dele. Amor. E aí a gente chega em Paldea. Paldeia. Paldeia é bem complexo, né? Então, a gente tem vários aqui, ó. Principalmente agora também, que saiu as DLCs. A gente tem o Quarteto, que tem nomes muito difíceis. Wo-Chen, Shenpao, Tinglu e Chiyu. Depois a gente tem os lendários de Capo, Coraidon e o Miraidon. Exato. Que é aquilo que a gente já comentou também. Não são lendários da região. Eles caíram ali. Mas assim, não dá pra falar que eles são da região de Paldea. Né? Estão perdidos aí no tempo e espaço. Depois, com a DLC, a gente recebeu o Okidog, Munkidori e a Fezandipt e o Ogerpon. Com as suas máscaras. E na segunda DLC, a gente recebeu o Terápagos e o mítico Pecharunt. Só ele que tem. Só ele como mítico, né? Só ele como mítico. Tinha aí um rumor que ia ter outro mítico essa geração ainda, mas até agora nada. E se for levar em consideração. Se não tiver o outro mítico, é uma das. Ah não, a gente teve o. A gente teve em Galar, né? Eu ia falar besteira, eu ia falar que é a primeira região que só tem um mítico. Mas a gente tá tendo uma escassez de míticos, você pode perceber. Tá mesmo. Mas eu acho que vai acabar tendo. É porque... Por que surgiu esse rumor também? Porque nos escritos lá do Scarlet Book, Violet Book, etc., aqueles rascunhos, tem um Pokémon macaco de costa, né? Que é um Pokémon que não existe, assim. Em Paldea, eu acho que os tesouros da ruína, que são esses lendários novos, eles são bem diferentes do padrão, né? Eu acho que os designs são muito bons. Tinglu, Chien-Pao, Wo-Chen e o Chiyu. Eu acho que os designs deles são muito legais, eles têm uma história por trás, então eu acho que eles são lendários bons. Nomes muito, muito fora do comum, acho que são nomes, sei lá, talvez uma relação com o mandarim, sei lá, acho que é uma coisa fora do comum. Mas é difícil pra gente guardar. Sim, sim. Mas eu acho que a história deles é bem legal, acho que eles são bem icônicos. Mas eu acho que a minha escolha final, assim, de lendário é o que tá aparecendo. Nossa, tá esquecendo o nome dele. O que tá aparecendo no anime mesmo. Olha só, muito icônico. O Terápagos. Sim, o Terápagos. Eu acho que na DLC o Terápagos foi bem legal. Acho que foi bem legal a batalha contra o Terápagos. Por um momento eu esqueci o nome dele, coitado. Mas eu achei ele bem legal. Pra mim, a única coisa que tá sendo de interessante no anime ultimamente, então, coitado. Ele merece o reconhecimento dele, porque tá fazendo o trabalhinho dele, coitado. Olha, assim, eu fiquei pensando, se eu fosse escolher apenas um, pra mim seria o Shenpao. Eu acho o design dele sensacional. Eu acho muito legal. Sim, tipo, olha esse negócio que sai aqui, essa garra dele aqui na boca. É uma lança. Eu acho que é interessante que esse quarteto, ele é um quarteto de lendas mesmo. Porque, assim, você pode jogar por Paldea simplesmente sem... Assim, você pode... Se você for uma pessoa bem curiosa, bem enfim, que quer jogar mesmo, você vai acabar trombando com eles eventualmente. Mas também, se você não quiser... Porque você tem que achar as estacas que estão espalhadas pela região. Então, assim, a menos que você colete todas... Porque eu fui coletando, mas Paldea é muito extensa. Eu tive que pesquisar, tipo... onde estavam todas as estacas pra eu conseguir liberar eles. Então, assim, muito loucura. Mas o Shenpao é muito bonito.
Entre o Koraidon e o Miraidon, eu fico com o Miraidon. Acho o Miraidon mais legal. Eu acho o Koraidon mais legal. E dos lendários mais recentes, eu gosto muito do Ogerpon. Acho o visual dele muito legal e carismático. Assim, sem a máscara, sabe? Tipo, o rosto, o corpo dele, o rosto, mesmo sem as máscaras, acho ele muito bacana. Sim. Acho que, na verdade, eu gosto até mais que o Terápagos. Mas o Terápagos tem toda essa eu questão gosto mais da forma estelar. Sim, eu gosto mais do Terápagos, porque eu acho que ele... Eu acho que o Ogerpon, eu me acostumei com ele, mas eu não... No começo eu não me desceu muito essa carinha de fofo que ele tem por baixo da máscara, então... Por isso que eu não gostei. Acho que o Terápagos eu gostei logo de cara, então ele ganha passe livre. E você tem uma preferência entre as 3 formas do Terápagos? Qual que é a sua preferida? Eu gosto muito da básica, porque ele me traz a vibe de Pokémon. É uma vibe de, tipo, Pokémon simples. Mas e no anime ele é bem bebezão, assim, né? Sim. Mas eu gosto bastante da forma estelar. Quando eu não tinha recebido spoiler dessa forma estelar, quando eu joguei eu falei, caramba, que coisa bonita, que da hora. Então eu gosto da forma estelar, também é muito bonita. Sim. Não, e assim, ele tem essa cara meio de bebezão, mas no anime ele enfrentou o Rayquaza cara a cara. Falou assim, com meus amigos você não vai mexer não. Exato. Então, é isso. E o Pecharunt, ok, né? Pecharunt tipo... Mas é bom que teve uma história pra ele, né? Porque os míticos eram sempre assim, também, aqui essa distribuição, pra você registrar aí. E o Pecharunt não, ele teve um episódio pra ele no jogo, né? Tipo, dedicado. E engraçado que o Pecharunt, ele não foi distribuído como os outros míticos foram, né? Não, você precisa terminar tudo lá. Exato. Pra jogar e, tipo, completar a história e tudo mais. E não só isso. Como uma forma positiva ou negativa, né? Porque basicamente o Pecharunt tá atrás de um paywall, de um pagamento. Você vai conseguir o Pecharunt se você comprar a DLC. Daí tem gente que pode achar isso ruim. E você jogar pra você conseguir ele também. Tem gente que pode achar isso ruim. Mas ao mesmo tempo, como o Danilo falou, é positivo essa questão de você ter uma história por trás dele, sabe? Sim. Tanto é que o destaque dele, que em agosto vai ter uma coleção do TCG só pra ele. Tipo, caramba. É focada nele. Nele e no Okidog, Munkidori e Fezandipity, né? Mas assim, focado neles. Então, não é qualquer coisa, né? Fábulas Nebulosas vai chamar a coleção. E a coleção japonesa dele tá saindo esta semana. Então, é isso. Vamos ver o que mais vem de lendário por aí, né? Provavelmente, de A a Z, a gente vai ter ou um lendário novo, formas novas, alguma coisa vai aparecer de novidade. Que a franquia sempre vai se... Mas essa Pokémon Company tá perdendo a criatividade. Esses lendários são cada dia piores. Agora é a hora que você pode comentar aí. Mas você gosta de Pokémon mesmo, Vinícius? Ai, não, mas vamos fazer assim. Deixa aqui no comentário se você tem um Pokémon lendário favorito. Qual é o seu Pokémon lendário favorito? Exato. Ou um mítico. Ou se você tem um que você não gosta de jeito nenhum, você se recusa. E uma coisa que eu ia te perguntar, Vinícius, também que o pessoal pode trazer aqui nos comentários é: você costuma usar lendário na sua equipe? Tem gente que meio que não gosta, né? De jeito nenhum. Não acho. É não proibido. Acho justo usar lendário. É proibido. Não acho justo usar um Entei Shine pra jogar por Jotô. Não acho nada justo. O Entei e o Arceus eu usei depois. E o Arceus. Pra vencer o Red, né? Pelo amor de Deus. Pra mim é meio misto, assim. Eu acho que antigamente eu usava mais. É que assim, o Miraidon a gente usou só pra correr, né? Por aí. Sim. Mas eu não usei nenhum dos outros na equipe. Em Paldea eu não usei também. Eu lembro que em XY eu não usei.
Em Alola, eu usei a Lunala. Não, a Lunala não. Eu joguei o Sun, então não usei. Eu acho que eu não uso também. Acho que o único que eu usei, mas eu usei pouco, foi o Ivytol. Em Y. No Y. Mas, tipo, só no final e tal. É porque... Então, é porque a gente costuma capturar o lendário, assim, quando a história do jogo tá mais avançada. E quando chega nesse ponto, você já tá com a sua equipe estabelecida. Né? Assim, na maioria das vezes. Então é uma coisa assim, você já tá com seus 6 Pokémons, eles já estão treinados, a estratégia da equipe já tá pensada, as tipagens. Meio que não tem espaço pro lendário, né? Exato. Muitas vezes eles Mas são também dá dó de jogar ele na box e não pegar mais, né? Exato. Dá dó. Tem um pouco de dó. Dá dó, mas acontece. Exato. Eu acho que em Black and White eu usei o Zekrom. Talvez tenha sido a última vez. É porque, né, meio... Mas eu acho que... Eu acho que os lendários principais de capa, daqui pra frente, eles vão começar a ter uma função meio Koraidon e Miraidon, sabe? Também acho. De acompanhar, de ser um veículo de locomoção. Eu acho que vai chegar um momento que a gente nem vai capturar, sabia? O lendário de capa. Então... Porque assim, a gente pode usar ele, mas a função principal dele é te levar pra lá e pra cá, né? Sim. Tanto que, ó, eu acho que em alguma próxima geração a gente nem vai capturar o lendário de capa. Tanto que em Paldeia fizeram a gente ter contato com outro lendário igual ao nosso pra gente capturar esse outro lendário. Mas o lendário principal mesmo, se você for ver, a gente meio que não captura igual a gente capturava antigamente, sabe? Enfim. Mas mesmo assim você pode usar ele em batalha, né? Sim, mas esse segundo que a gente captura, né? O Miraidon que a gente monta... Não, o Miraidon que a gente monta pode. Ele só não pode ser colocado na box. Pode? Eu não lembro. Mas enfim. Você pode descer do Miraidon. Quando você desce dele, ele entra na posição de batalha. Aí você só não pode pôr ele na box, entendeu? Ele só não... Pra você... Quando você quer descer dele, pra ele assumir função de batalha, tem que liberar um espaço na sua equipe. Ah, entendeu? Tá. Sim. Isso sim. E ele não pode ser depositado na box. Então é só... Mas eu acho que vai ser algo mais ou menos assim que a gente vai seguir. Mas no geral, os lendários são muito legais. E é isso. Vamos encerrar por hoje? Vamos. Bom, olha só, quase 2 horas já. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui nos seus comentários. A gente foi passando aí por cada uma das gerações, comentando sobre os míticos, os lendários. Lembrando que em nosso site a gente tem uma matéria só para falar dos míticos e só para falar dos lendários. Então você vai poder conhecer um pouco mais a fundo a história de cada um deles. Pesquisa lá, pokeblastinos.net, você vai encontrar. E são matérias bem extensas. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, todo o conteúdo que a gente produz. Avalie a gente positivamente no Spotify, dê 5 estrelas. Se inscreva para receber as notificações sempre que há um novo episódio. E é isso, continue acompanhando a Pokémon Blast News. E até mais. Tchau, Vinícius. Tchau, pessoal.